Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu tô aqui, olha aí, esse casal incrível. Isa Prado e Isaac Prado. Bem-vindo. Bora! Até que enfim. Aleluia! Aleluia, deu certo, pô. Gostei da empolgação. Isso aí. E aqui também ao meu lado. Nasceu depois desse parto. Cara, mas eu vou explicar isso pra galera. Tá? Piadas internas, mas ficaram públicas. Já eu vou contar isso aqui pra galera. E ao meu lado preciso falar que, desculpa Isa, mas a pessoa mais linda, extraordinária, inteligente, maravilhosa dessa galáxia morena alemã de minha esposa incrível. Tudo bom, gente? Tudo bem? Você já deve ter visto Você isso usa também, todo né? podcast pra se declarar, né? É lógico, eu aproveito, né, cara? Eu aproveito. Pra garantir já. É bom que ele bota a régua lá em cima, viu? Pros homens. Viu, gente? Isso aí é Aprenda. Bom, E você que tá assistindo a gente aqui, se você ainda não se inscreveu, você tá dando mole, se inscreva aqui nesse canal, ativa a notificação, curte, comenta isso aqui, manda pra um monte de gente, porque Deus é bom. Ó, Alquimia do Bonsai, se você é de Niterói ou do Leblon, tá precisando de um bonsai ou quer aprender como cultivar um bonsai, Alquimia do Bonsai. Você que tá precisando trocar de carro, leve ao car. De confiança, pós-atendimento top. É isso, tá tudo na descrição aqui pra você seguir a galera, pra você entrar em contato e resolver seus problemas na vida. Mas preciso dizer aqui o seguinte, Isaac Prado, Isa Prado, um casal que eu amo, paca, temos muitas histórias juntos. Eita! Muitas histórias. Não sei se eu entro por aí, porque acho que se entrar por aí, a gente Eu vai... já peguei o bonde andando. porque É bom que eu já sentei na janelinha, já me sinto de casa. mas você é a resposta das nossas orações. Olha aí. O Theo, ele não orava muito sobre isso, mas nós orávamos sobre isso. É verdade. Oramos bem, né? É verdade. É isso que eu fiquei preocupada agora, gente. Será que eu Oraram correspondi? bem. Oraram bem. Caramba. E então, um tempão tentando alinhar a agenda. E hoje, preciso dizer pra galera aqui, que tivemos algumas surpresas hoje, porque a princípio a Isa não viria, tinha um compromisso, Isso. né? Aí, beleza, vamos fazer com o Isaac, outro dia a gente faz com a Isa, tá tudo bem. Até era uma conversa que a gente teve, né? Será que é melhor fazer os dois separados, faz os dois juntos logo, né? Só que essa conversa durou meses. Isso, uns Meses. Meses nessa conversa. Como se morássemos muito longe Desde o um do início, outro. acho que Não, desde... desde que o podcast começou, Isso, já tem isso. convite pra eles. Quando que começou? Estamos 6 meses, cara, fazendo Meu podcast. Então, 6 meses que a gente tá tentando. 6 meses enrolando a gente, enrolando essa galera, entendeu? A culpa é minha. Isa com a agenda absurdamente cheia. Não, e aí hoje também teria um compromisso, Isaac viria sozinho. Aí vimos no Instagram da Isa Nossa. o seguinte: Isaac e eu temos uma surpresa para vocês, comunicando a galera. O que vocês acham que é? Uma caixinha de pergunta. E na outra foto, embaçada, tipo uma ultra. Era isso? Uma sonografia. Era de bebê. Eu falei, meu Deus, Misericórdia. Isa tá grávida? Não, e tava assim, às 19 horas eu aviso. E já era 19h30, e eu falei, Isabela, o que que houve? Ei, Conta, cadê? Isa. Cadê? Que Com certeza não avisou o que quer. Deus Eu dizendo. só fiz assim, ó. Kkk. E a surpresa era que você estaria aqui com a gente. É isso aí. Meu Deus, Não é surpresa. boa demais. Maravilhosa! Surpresa até pra gente, não é, sabia que a gente você tá muito viria. Só feliz. viram quando ela abriu a porta do carro. Isso aí, que maneiro. Pô, tô feliz. Glória a Deus. Feliz. Eu também estou feliz de estar aqui com vocês. E vocês estão bem? Graças a Deus. Porque, pra quem não sabe, nós fomos vizinhos. Foi. Né? Eu perturbava demais eles. Não, perturbador. Não, eu só jantava todo dia lá em casa. Por isso que ele tava gordinho. Ah. A comida de vocês deve ter sido melhor que a minha. Dela, né? Dela. De vez em quando eu Porque senti um conheci cheirinho ele, assim, ele era ó. mexinho. Del, já comeu? Não, então vem. É, E o aleluia. fraco do Theo, você deve saber, sempre foi o doce, né? Eu como pouquíssimo, mais doce. Tem algumas coisas que eu como muito, né? Então, Doce, aí pizza e sushi. eu sou As o cara coisas- mais das coisas gourmet lá em casa, que cozinha as coisas mais gourmet. É. Isabela é do tempero e dos doces, né? Uhum. Então, Pois é. os dois se juntavam pra tomar café. Agora diminui, tá? Pô. Ah, é? Além disso, nós congregávamos juntos, tocávamos juntos, viajávamos juntos, era uma vida juntos. Dormia junto no mesmo Dormíamos no quarto. mesmo hotel, mesmo Ele quarto. foi, tá? Muitas histórias de hotel, né, Isaac? Inclusive, outra coisa, Isaac não toma café, o que eu acho um absurdo. Eu não confio muito, sabe, em pessoas que não gostam de café.
Isaac, Eu também, eu Isaac é tenho uma pé atrás, exceção. mas tô brincando. Isaac é uma exceção, uma das poucas pessoas que não tomam café e que... Amém, olha aí. Amém. Mas sabe por que isso aí? É porque ele tomou café Café. hoje. Ele tá hoje, que ele tá danado, ele tá elétrico. Tomou mas duas assim, canecas. 2 canecas. Cara, então a gente vai aqui até amanhã. Porque tem um caso, né, Isaac? A gente pode contar daquela vez que você tomou Vai, um café conta. no hotel? Isaac, uma vez, já era de noite, e Isaac elétrico. Tô vendo Isaac em pé no quarto, andando pra um lado, andando pro outro. Falando, Isaac, o que houve, cara? Cara, não sei o quê. Ele elétrico, assim, andando. Falei, o que tá acontecendo, Isaac? Aí que ele se ligou. Cara, eu sei porque eu tomei um café hoje Assim cedo. mesmo. Tomou um café de A manhã. gente tinha uma reunião no quarto pra resolver alguma parada que eu não lembro o que era. Foi, eu também não lembro direito. Sei que cedo você tinha tomado um dedinho Já sei, de já café. sei, Tava lembrei. cansado que você Aqui a tinha gente ia ter que dormido. ministrar em inglês, lembra dessa parada? Lembro. A gente Mas ia ter por que... que ele tomou do nada assim? Porque ele tava muito cansado, a gente tava vindo de muitos dias virados. Ah, É. E a- Eu só vi- tomava quando eu tava virado. Quando eu tava virado pra eu me manter Aham. vivo. O energético Aham. dele era café. Era E café. entendeu? funciona mesmo, né? comigo. Sim, ainda mais que você quase não toma café, aí quando toma, Isso. É, os você... Aí eu receptores espero- dele dão assim, né? Então, a minha técnica é, eu espero esfriar e tomo numa golada só, É tipo igual um Novalgina. remédio, né? Shot de café. É, igual Novalgina. E essas viagens nossas eram muito pesadas, porque a gente ficava... Comia 3 horas, né? Ai, eu não consegui, cara. Não, teve uma viagem que eu fiquei mais de uma semana e no total eu dormi umas 4 horas a viagem inteira. Meu Deus. Nossa, eu Foi. preciso muito dormir. É uma coisa que pra mim é meio sagrada. Ele Era sabe, muito pesado. né? A gente ficava meio zumbi mesmo. Me chama em várias doideira. igrejas, administração manhã, tarde, noite. Eu não consigo Isso, raciocinar. Enjoo de ônibus, de estrada. isso aí. Teve uma vez que a gente ficou Come 22 mal. dias. 22 dias na estrada. Sem parar. Tem que tomar café, Tem né? que tomar. A base de coxinha, né? Aquela coisa meio esquisita, né? Sim, é. Gordurosa. E comida tal. de hotel não é a mesma coisa, É, né? Estranho pra caramba. E aí, nesse dia, ele estava elétrico por causa do café. Ele estava quieto. Aí ele, cara, eu vou ali, eu vou lá no. Acho que acho que ia no quarto do queijo, no quarto de alguém. Aí, ele saiu do nosso quarto, foi. E aí, que ele apertou o elevador. Tipo, cadê o elevador? O elevador não chegava, ficou consegui, nervoso. foi quieto. Ele saiu pela escada, falou, vou de escada. Desceu uns andares, e aí só que ele se ligou o seguinte, cartão. Porque hotel, você só sai no seu próprio andar. Aham. Ele saiu, não conseguia sair no andar, acho que era do queijo, acho. Não conseguia, aí falou, meu Deus, ferrou, vou ter que descer tudo. Aí tem que descer todas as escadas do hotel, desceu. E a última porta dessa escadaria era uma porta já direto pra fora, não era assim, pra um saguão, pra um estacionamento. Você deu Era na direto rua. pra fora, pra rua. Você na rua nos Só que fundos são do hotel, né? aquelas portas que você abre assim e de repente fecha atrás de você. Aham. Aquele negócio em cima, assim, fecha Aham. automático, né? Gente, cena de filme. Isso né? É, aí fechou e eu assim, na rua, De meia. E agora, como é que volta? mó frio, e o hotel ele tomava conta do quarteirão inteiro, era muito grande. Então eu tive que dar a volta no quarteirão todo, na calçada, de meia. Meia. Tipo Entrar assim, quem pela- tava vendo. Então, era de menino, dia? tem que- Não, era noite. de noite, Ah, não, tá. era tipo umas 11 horas da gente noite. pra ver o Era mico, tarde. né? Aí ele entrou no saguão do hotel. Aí tinha uma fila pra arrumar um cartão, uma cópia no cartão pra poder entrar pro quarto dele. E tinha uma fila, né, de gente fazendo check-in. É, porque normalmente a gente ocupava o hotel todo com gringos, É. né? Então o check-in era uma loucura. Era uma loucura. É. Era um filão. Vocês ocupavam o hotel inteiro, no caso. Isso, quase. É, Fechava o Era hotel. quando vocês andavam, faziam aquela com o Randy Clark, né? Isso. isso aí. E aí ele, agoniado na fila. Sei que depois de um maior tempão, chega Isaac lá no quarto. Nervoso, contando história. Elétrico. Cara, sabe o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Por causa de 2 dedinhos de café. Cara, sempre Não é dois você- dedos, não. Quando você for ver ele assim, pode ter certeza, ele tomou café. Porque o normal dele é mais devagar um pouquinho. Então, eu costumo dizer, meu teste de temperamentos é metade melancólico, 50% melancólico, 50% sanguíneo. Caramba. Aí o café ele me transiciona totalmente, tira tudo do melancólico e joga no sanguíneo. Faz coisas sem pensar. Meu Deus. Perigo. E vamos lá. E como é que tá a vida de vocês hoje? Que estão morando aqui em Niterói, passaram um tempo em Friburgo e estão aqui em Niterói, aleluia, pertinho de casa. Maravilha. Aí eu gosto muito, eu amo Niterói. Eu não sou fã do frio, né? É, eu ia perguntar. Ah, eu amo frio. Eu não sou fã do frio, eu adoro o sol. Acordar 5 horas da manhã aqui já tá uau! Eu tô com saudade do frio. Muita saudade. É, eu não. Tem sido muito bom.
É que vocês estão pastoreando lá na Lagoinha, né? Aqui na Lagoinha de Niterói. Isso. Que maneiro. A grande Legal. surpresa de Deus, né? Muito maneiro, A gente muito vem maneiro. falando isso, né? Que surpresa, Deus faz coisas que a gente nem imagina, né? Ah. Sim. Mas eu tava falando assim, gente, há 10 anos atrás, Deus colocou uma coisa no meu coração que eu escrevi. Escrevi e esqueci. Olha que doideira. Eu escrevi que eu ia ser pastora de uma igreja em Niterói. Caramba. E aí, tipo assim, esquece, né? Aham. E aí, não tô eu aqui de volta, Ah. pastora de Niterói. Que maneiro. E aí, Deus me fez lembrar daquilo, que, não, Que legal. que algo que ele tinha me dado. A verdade é o seguinte, nunca foi um plano nosso, Uhum. mas foi um sonho de Deus. Isso aí. Aham. Aham. E esse plano, quer dizer, esse sonho, ele quebrou todos os nossos planos. Basicamente, se a gente for resumir aí Uhum. essa questão, é que o sonho de Deus quebrou nossos planos. Foi exatamente isso. Apesar do desejo existir. Uhum. Então, assim, uma vez me perguntaram, se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo pra você morar, você moraria onde? Foi na região oceânica em Niterói. Legal. É, aqui é maravilhoso. Tipo assim, Muito eu bom. sou niteroense, Aham. nasci aqui, cresci. Sim. Então, assim, eu sempre senti muita falta de Niterói. Quem é de Niterói é apaixonado por Pois Niterói, é. né? Aham. Então, eu sempre fui essa coisa de praia, fim de semana, sol, enfim, a proximidade com o Rio, a questão da mente aqui. Você vê que Niterói ele tem um ar cosmopolita, que a galera sai muito do país que mora aqui, Uhum. sai muito para fora. Sim. Então volta com muita coisa, esse lance de cosmovisão, aqui mente aberta para frente. E aí Verdade. você tem a força do povo de São Gonçalo, que é uma gente boa demais, Ah, verdade. gente sem tempo ruim, a galera super bem-humorada para cima. Então você tem essa integração aqui com a mentalidade de Niterói, com a energia de São Gonçalo, tudo junto aqui, Muito bom. né, perto do Aham. Rio, enfim. Sim. Então é uma coisa assim, como cidade, como cidadão, é excelente, né? Até É. uma das melhores cidades do Brasil para morar, né? É verdade. Aqui eu me sinto muito seguro aqui, muito bem aqui. A qualidade É, de vida aqui Isso que eu ia falar, tá perto do rio, mas tá bem mais seguro, né? Do que... Isso. é interessante. Atravessa a ponte, muda muito. O É. clima que eu digo assim, não Atmosfera, né? temperatura, mas clima e, de... e para quem não é daqui, a gente costuma dizer que Niterói tudo funciona, né? É verdade. É o melhor vara da justiça, sei lá como é que chama isso. É. William Douglas, que ele era o líder aqui dessa área jurídica aqui nessa Isso aí. comarca, sei lá como é que Aham. chama esses termos, Uhum. mas era assim, o recorde de tempo de cumprimento de coisas, de realizações Que maneiro. burocráticas da justiça. Aqui era um exemplo para o resto do Brasil, um modelo. Uhum. E também, você parou o carro no lugar errado. 30 minutos depois tem alguém te rebocando. Tudo aqui, É verdade. tudo aqui Aham. funciona, né? Sim, sim. É realmente muito bom. A Daça hoje de manhã, a gente indo pra escola, ela tava estudando, né? Eles iam ter prova, eu orei com eles e tal. Ela falou assim, mãe, você sabia que agora não é sobre profético só, não. Pra você entender o que é. Eles são muito assim proféticos, né? Aham. Pra você Legal. entender, mãe. Você sabia que o solo de Niterói é o melhor solo do estado do Rio? Eu, como assim? Me explica. Ela, mãe, para plantar, o solo de Niterói é o melhor. Foi visto que aqui é uma terra muito vermelha, né? Tem toda uma questão de que o que você planta aqui, você colhe. Que maneiro. Aí eu, Uau. mesmo? Aí ela, poxa, eu nunca ia imaginar que Niterói Sim. seria, né? Uma questão Aham. de terra. Ela, mas Porque isso não é um muito lugar de muita profético. agricultura, não tem Ah, nada. É profético, com é. certeza. Aí ela falou, Muito mãe, isso é legal. muito profético. Eu falei, pois é. E eu fiquei pensando nessa palavra, né? Tem coisas pairando sobre nós que a gente não tem noção, né? Ah, é verdade. E a Terra também é uma reação a essa atmosfera que está aqui sobre esse lugar, né? É. Sim. Tudo espiritual, Quando né? eu sinto muito isso, né? Não sei vocês, mas Uhum. toda vez que Deus me leva para algum lugar, eu sinto que tem algo específico naquele lugar, naquela geografia, né? Sim. Aham. E hoje de manhã eu tava. Gente, até meus filhos repararam essa questão da geografia. Porque o Benjamin falou assim: quando o Benjamin chegou e ele saiu da serra, né, e desce, ele falou assim: mãe,
é um outro ar. Ele é super sanguíneo, né? Aham. Ele, amor, eu tava deprimido. Cara, como ele é muito assim, sensível, ele absorve rápido questões do ambiente, da atmosfera espiritual. É impressionante. Ele é assim, ele é muito sensitivo, acho que essa é a palavra melhor. E o que acontece? Quando a gente veio pra cá, começou a vir com mais frequência até se mudar, a gente começou a perceber um Benjamin super diferente. Caramba. É impressionante. Ele Uhum. fica outra pessoa. Ele fica pra cima, pá, não sei o que, empolgado, Caramba. animado. Realmente, ou seja, era um desejo da nossa família, Aham. um desejo, uma preferência. A gente gostava, a gente sempre amou Niterói. Sim. Então a gente sempre sentiu falta de Niterói e tal. Mas a gente estava renunciando. Aham. Não, estamos renunciando ao nosso prazer, nosso desejo e Uhum. tal. Vamos cumprir a obra, o que importa. Vontade do Pai, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sim. Né? A gente Aham. estava nessa. Então a gente não fazia ideia de que Deus tinha um sonho pra gente aqui. Não fazia ideia mesmo. Então foi uma surpresa pra gente, foi uma surpresa pro pastor Felipe, pra igreja. Ninguém esperava, ninguém planejou. E a gente simplesmente, tanto nós quanto o pastor Felipe e a liderança da igreja, né, os pastores que são nossos amigos próximos, íntimos, né, os pastores, a liderança mesmo da igreja, é o nosso ciclo mais íntimo de convivência, diária, Uhum. de amizades e tal. Foi assim, unanimidade, e a gente foi abraçado, amado, acolhido. Ai, que foi legal. assim. Maneiro. Então tem sido um tempo muito leve, muito gostoso, muito intenso. Muito intenso. A Isabela falou, nunca trabalhei tanto na vida, e olha que a gente trabalhou bastante Sim. nessa Aham. vida. Mas é um trabalho com leveza, com muita paixão, com muito amor, sim. Então tem sido pra gente. Apesar de Tempo ser maravilhoso. trabalhoso, de ter muita atividade, é um lugar. E é realmente a geografia, né? Que tem alguma coisa Aham. ligada com o tempo de Deus, né? Deus deu um tempo pra gente. E a gente gosta de cumprir, né? Gosta de obedecer. Então Amém. foi fácil. A obediência sempre está ligada a gente sacrificar alguma coisa, É. renunciar, Sim. né? Sempre que a gente está dizendo sim para algo, a gente está dizendo não para outro, né? E foi muito difícil esse processo. Não foi fácil, foram meses chorando, meses renunciando, para entender que Deus olha o futuro, não o agora só, né? É. A gente está vendo o agora, né? A gente está sentindo o agora, mas ele vê lá na frente. Então, dizer sim, renunciar, obedecer novamente, tomar passos em direção àquilo que Deus estava ordenando, não foi fácil. Hoje a gente sente essa leveza, apesar de estar com tantas atividades, tantas coisas, a gente fala, gente, que doideira, né? Estamos trabalhando pra caramba, mas estamos bem, estamos felizes, estamos alegres, estamos contentes com o que Deus está fazendo. Ainda não com tanta clareza de tudo, Uhum. mas tendo a certeza que um sim para Deus é o que é necessário É o suficiente. e é o Sim. suficiente. Né? Maneiro. Então, a gente sente um impacto nas crianças. Você vê a foto do bem, um ano atrás e um ano depois, até o corpo físico dele mudou. Ah, E eles estão felizes, então. Muito, a Ah, que graça maneiro. florescendo, sabe, avançando em coisas que a gente nem imaginava, assim, Aham. sabe, fazendo seminário, Que maneiro. Legal. Benjamin também, então assim, Os dois estão fazendo seminário. Olha que loucura. Legal, velho. cara. Eles estão quantos anos? Benjamin. papá, Pode falar. Benjamin vai fazer, tem 13, né, vai fazer 14 agora em janeiro, e a Dacia tem 16, gente, passou muito rápido, né? É. Pois é, era Não, toda criancinha, né? Não, eles não têm cara de pai já com filho desse É. tamanho, É, né? não Eu tem, fico chocada. não tem. Aí eu sinto quando tem cara, quando alguém fala comigo, ô dona, ô Ai, senhora, dói, né? Ô, senhora. mas assim, tem sido muito gostoso com eles. Eu hoje passei o dia com eles, né? Que a minha agenda mudou toda, vem agora, vamos aproveitar, Sim. né? E o Ben, por exemplo, o Ben, isso é uma boa notícia. A gente sempre falava para ele assim, Ben, vai tocar, vai. Você falou Incentivava. sobre a música, né? Aham, Uma sim. coisa que a Daça, quando eu tava falando isso para ela, tanto que surgiu a ideia do negócio do Instagram, né? Aham. Eu falei, quando você estava na minha barriga, quando eu cantava, a gente sempre cantou muito. Eu e Isaac, a gente fazia muito louvor em casa. Então, quando a gente começava a tocar, ela pulava na minha barriga. Ai, que Ela pulava legal. mesmo, Que maneiro. né? Tinha coisa assim de ver ela balançando na barriga. E o Ben sempre muito quietinho. Eu falava, gente, será que não vai dar pra música? Porque a Daça toca violão,
toca teclado, canta, faz Uhum. poesia, faz cada coisa, gente. Ela tem uma coisa assim pra arte, sabe? E a gente sempre fala, bem, vamos pra música, não sei o quê. Aí agora, olha só, ele despertou pra música É agora. mesmo? Que maneiro! Qual instrumento? Violão. Que Tá no violão, legal! mas quer ir pra Focando na guitarra. guitarra, né? Que Aí, maneiro! gente, caramba, ele tá florescendo mesmo. Que Né? Tá legal. começando a Aham. surgir algo ali. Né? Aham. E é muito incrível o que Deus está fazendo. A gente só tem noção indo, né? Aham. O negócio até ir. A gente sabe que teve muito a ver com nossos filhos. A gente sente, né? Uhum. Sabe não? A gente sente Sei. que tem muito a ver com o ambiente que Deus queria para os nossos filhos florescerem. Sim, essa vinda de vocês. É, Aham. eu sinto muito isso. Legal. Até que tem uma questão de geração, né? As gerações se formam com 40 anos, né? E Uhum. a gente acabou. Eu acabei de fazer 40, né? Isaac já tá uns 2 aninhos a mais que eu. A gente tá mais antecipado. É. ó. Já estamos já É. atravessamos a geração já. Mas assim, eu sinto que tem uma questão aí de deixar um legado, né? De Uhum. deixar algo para essa geração. A gente precisa levantar essa geração, né? Que é uma geração que precisa ser fortalecida, É, que isso aí. precisa de investimento, precisa de um olhar específico. A gente vê jovens que estão passando por coisas que a gente não passou. É. Sim. Aham. A nossa geração, o Benjamin chegou em casa ontem falando que o amiguinho se cortou e teve que ir lá socorrer. Então, coisas que a gente vivia assim, muito raro a gente ver alguém fazer isso. Na nossa época. É. Igual o Benjamin fala, na nossa época, mãe. A pessoa se cortou na frente dele. É ele. Bem. É? Se mutilando, Sim. assim. Aham. Que isso? Pegou um cara? compasso Loucura. da escola Doideira. e foi. Não, falou se cortou, não tinha entendido. Pra mim tinha se machucado, assim. Cortou bem, se Caramba. cortou. O Benjamin falou que tinha suspeitado, assim, acho que a gente nem pode falar muito sobre isso, né? Uhum. Mas ele falou que suspeitou, a pessoa pediu o compasso pra ele, não vou te dar não, porque ele suspeitou. Caramba. E aí, de repente, quando viu, tava sangrando, aquela coisa toda. Caramba. E aí são coisas que eles estão vivendo, que eu vejo que é uma geração que precisa de estrutura, né? Eles não sabem lidar com as suas questões emocionais, precisam ser reconectados com Deus de uma forma muito especial, né? Sim. Então a gente sentiu isso, não é findar, mas é A transição, né? é uma Uhum. transição, assim, o que nós vamos deixar? O que nós vamos E existe funcionar, né? a geração de pastores, líderes da nossa geração, tá se aposentando. Verdade. Aham. Então, assim, é um tempo, realmente. E não é fácil. Comunicar com essa geração não é simples, não. Porque eles estão acostumados a muitos estímulos, né? É muito estímulo, tudo tem que ser muito rápido, muito dinâmico, difícil se conectar durante muito tempo. Né? Isso é verdade. Cansam rápido, já querem novidades Sabem de rápido, tudo, né? sabem, ou sabem ou acham que sabem de Isso. tudo. Né? Não, mas isso lembra na nossa época. A gente também achava que sabia tudo. Não, com sim. uns Não, 12 mas anos. o que eles têm acesso hoje, É, a isso gente aí. não tinha. Ah, As tá, informações, entendi. né? A gente achava que sabia já do nosso tem- mundinho, mas agora É. o mundinho É um mundão. é muito cheio de mundão. coisa, tem muita informação, né? Verdade. E muita informação gera coisas ruins, né? Ah, Uhum. Destruição, você não tem estrutura, você tem maturidade para saber o que é certo ou errado, de tanta informação que você tem. Você acaba ficando, né? Desinformado. Isaac ajudando a falar. Desinformado, na verdade. Muita Sim. informação gera desinformação, na verdade. Verdade. a pessoa fica perdida, isso aí. Eu penso o seguinte, que a pessoa criança, ela não sabe quem ela é, né? Criança, nasceu. Então faz tudo que os pais querem que ela faça. Aí chega o momento da adolescência. Quer falar, agora eu só faço o que eu quero, já sei quem eu sou. Mas aí só faz o que quer igual todos os coleguinhas, né? Tipo, Repete. repete. Não faz mais o que os pais querem, mas faz o que tá na moda, o que o coleguinha quer. Então, mais uma vez, ainda não descobriu quem é, né? Aí, quando fica um pouco mais velho, né? Um pouquinho mais tarde, não dá muito tempo de ficar pensando em quem é, porque tem muita coisa para resolver. Porque agora é época de sair faculdade, aí trabalho, tem que, né, vencer na vida, aí casar, e aquela guerra de sobrevivência, de decidir com que eu vou trabalhar, tenho que estabelecer, tenho que sustentar uma família. E chega um momento que, enfim, a pessoa respira, já com seus 30 e poucos anos, e a pessoa olha para trás e fala, cara, até E aí? hoje não descobri quem eu sou, pô. É. E é uma Né? fase importantíssima. Isaac, fala um pouquinho daquelas Do quê? porcentagens das pessoas que se convertem na idade de entre 8 Não, 4 a 14. a 14 anos. 67% dos cristãos que estão vivos hoje
se converteram no que é chamado de janela 4-14, entre os 4 anos de idade aos 14. 67%. 67. Caramba. Então é uma Que está idade vivo, não é sensível. assim? Dos Aham. cristãos da humanidade, na história, não. Quem está vivo hoje, 67% teve uma experiência com Deus até os 14 anos. Caramba. Então você faz parte do... Não é? Você se converteu criança? Eu frequentei a igreja dos meus 8 até os meus 16. Aí depois dei uma saidinha meio longa. Então você faz parte dessa É, estatística dos 67%. Caramba, interessante. E você volta porque tem semente aí. É, Isso isso aí. aí. Muito bom. Isso aí. Eu já fui empurrado pro evangelho desde que nasci. Não Já tive nasci muita lá. alternativa. Que bom, graças a Deus. Mas e vocês dois têm uma peculiaridade que eu vejo muito assim. Vocês são muito de como é que eu posso de formar a liderança. Vocês são muito de inspirar, de equipar, de ajudar a pessoa a viver aquilo que ela nasceu para viver. Eu vejo muito vocês dois assim, pegando o passo e falando, meu irmão, vai voar, pô, né? E como vocês estão conseguindo... Eu não estou conseguindo acompanhar muito de perto o que vocês têm feito hoje. Essa é a verdade, que a gente não tem se visto tanto, se falado tanto. Eu vejo do Isaac, consigo ver alguns stories ministrando, né? Daí você quase... Eu não tô nem fazendo live mais. Pois é, então, ainda conseguia eu saber lembro alguma que coisa, fazia. porque eu acompanhava as lives, né? Imagino que esteja fazendo mais ministrações, coisas que não possam ser muito públicas, né? Tipo, Exato. momentos mais fechados e tal. Mas como que tá a vida de vocês hoje? Vocês têm feito algo em relação a isso, a liderança? Ou, enfim, eu não sei. Eu queria saber como é que vocês têm feito hoje por aqui. Então, nós estamos num tempo que é o interim mesmo, sabe? Aquela coisa das partidas do futebol, né? Tem o primeiro tempo, o segundo tempo, tem o intervalo. Eu me sinto no intervalo. Uhum. É o meio da minha vida, né? Eu estou exatamente no meio, 40 anos. Aham. Estimativa de vida aí do brasileiro. Não, né? agora aumentou. Meu Deus. Agora aumentou bastante. Aí você tá num Aumenta mais um Você tá num pouquinho, terço da vida, Isaac. Então eu sinto nesse intervalo. Até porque a gente entende que tudo deve ser espontâneo, orgânico, verdadeiro. Muito bom. Então não é uma questão, não estamos no... A gente somos príncipes, embaixadores, filhos de Deus no reino. Então o reino, ele não é bota aqui, tira daqui, Sim. encaixa aqui. Aham. Não é esse tipo de encaixe, né? Uhum. É uma coisa orgânica, é relacionamento. Então Jesus, ele não construiu pirâmides, ele estabeleceu círculos. Bom. E círculos onde a gente se abençoa, né? São 17 menções no Novo Testamento do que nós devemos uns aos outros. Encorajar, perdoar, suportar, consolar uns aos outros. São várias coisas que nós fazemos uns aos outros. E é só possível mediante relacionamento. Então a gente está conhecendo e sendo conhecido. Mas com certeza a gente está sempre transbordando. Uhum. É claro que hoje, ao fim desse período de 1 ano que a gente passou de transição, a gente já tem direcionamentos e apontamentos claros de atuação. Legal. Mas, em linhas gerais, eu sinto que é um tempo mesmo de, sabe, se vencer. É um tempo... Eu vejo, olhando para o passado, e eu vi assim, um tempo ministerial muito intenso de realizações. E realizações em vários sentidos. Em sentido de construção, edificação mesmo do corpo de Cristo. Então, nós atuamos muito em igreja local e também no eclesiástico, né, na Igreja do Brasil, contribuindo, treinando, ensinando, inspirando, através de livro, através de adoração, através de pregação, através de ensino, através de cursos, através de seminários. Então, esteve muito envolvido nisso, né? Na edificação mesmo do corpo, que segundo minha percepção, da minha identidade, do meu chamado, eu sinto que é uma orientação principal, que é equipar. Você falou a palavra-chave, que para mim está muito assim, tatuado na minha testa. A minha paixão é por equipar. Legal. Ponto. Sim. Eu gosto de trazer ferramentas, ensinar como usa
vai lá, faz assim que eu faço, faz você, é isso aí, tá fazendo certo, vai embora. Envio, aquela coisa assim, né? Que é uma característica do ministério ali no Ministério Quíntuplo, de construção, né? O apostólico, né? É a orientação que queima no meu coração fazer. Então, assim, onde existe esse tipo de necessidade é onde vai sugar o meu melhor, assim, sabe? Na minha totalidade. Legal. Vai explorar isso, né? Meu potencial, acho que no máximo. E já a Isa, ela tem essa orientação pastoral profética, o que é altamente perigoso. Alto nível de periculosidade. Porque além dela ter essa motivação pastoral do cuidado, do acolhimento, que você já experimentou e desfrutou muito, ela tem também, ela é ferramentada profeticamente. Eu também, tá? Também já desfrutei. É Sai verdade. Ela fora. desfrutou até mais do profético. Então, o que acontece? Ela tem muita ferramenta profética nesse sentido, né? Então, o campo de atuação dela mesmo é direto na alma. Muito bom. Eu me sinto mais chamado para a área espiritual mesmo. Dons do espírito, sensibilidade, percepção, relacionamento, intimidade, adoração, identidade, essa questão que vai mais para a área espiritual. E ela é mais voltada para a questão das emoções, né? Muito maneiro. Esse é o campo missionário dela, as emoções, a vida interior. Bota campo. Não, e é E legal. aí, assim, na prática de atuação, Sim. aonde ela pisa, ela tá atuando, não tem como. Sim. É inerente, sai pelos poros. Aham. E ela parece que meio que tem um lance atrai, né? E, tipo assim, ela para velhinhos, crianças, pessoas. Ai, tô com problema no casamento. Tipo assim, parece que ela atrai imediatamente, sai dela a virtude, Sim. né? Digamos Mas assim. esse lance pastoral com profético é interessante porque às vezes vem uma pessoa assim, aí a pegada pastoral fala, tadinha, mas é profético, olha assim e fala, é isso aí não. Não, o dom de discernimento aqui fala alto nela. Não, e o legal é que os dois se completam. Isso é muito muito bom. É. Que massa. Bom. Muito bom. Então, assim, isso. Pode falar, amor. Não pode ser assim. A atuação dela é assim, com lugar, sem lugar, com microfone, sem microfone, com lá. mesa, Sentou pra com conversar, sala, já era, né? É isso que eu ia falar, só falta pessoas. no shopping, na rua, onde tiver, meu irmão, Aham. tá funcionando isso aí. Foi muito interessante que eu lembrei agora, quando a gente entrou na Lagoinha, foi um susto, porque é tudo muito grande. Então, qualquer coisa que você vai fazer é gigantesco. Aí chegou o primeiro, a gente mudou e já logo pegamos o primeiro batismo nosso ali. 770 pessoas. Não, no primeiro foram mais Não, de... esse foi 770. O último foi... Aqui em Niterói. Então, o último foi de 770. O primeiro foram mais de então, 1000. eu não me lembro. Mais de Você que 1000 era muita pessoas. Ai, gente. gente, que bem. Numa tarde, né? Só que eu te Ah, falando ótimo. assim com o Isaac, amor, eu não vou com roupa para batizar, porque tem muito pastor, deixa eu chegar, deixa eu entender. Aham. Aí cheguei lá, a pastora falou assim, você pode voltar lá e botar sua roupa, porque tem muita gente para batizar. Eu falei, tá bom. Aí eu moro perto da igreja, eu fui lá em casa, troquei a roupa e vim. E eu olhava aquele mar de gente e falava, Senhor. Aí, cutucaram aqui, Isa, você pode vir ajudar aqui? Eu falei, o que houve? Tinha uma menina, é autista, tem até no meu Instagram, depois vocês podem ver. Ela queria muito batizar, mas ela maneiro. estava em crise sensorial, não conseguia chegar, se aproximar de onde ia se batizar e tava ninguém conseguia acalmar ela. E aí Isaac falou, vai lá, Isa. Eu falei, não, deixa o pessoal, né? Que eu tava assim chegando, né? Sim. Aí acabou que foi uma coisa linda que Deus fez. Porque eu cheguei lá e ela não conseguia falar com ninguém, mas ela me deixou chegar. E eu não fiz nada demais, mas sabe aquela O coisa jeitinho assim? da pessoa toda querida, Ela- toda ela tem, né? meiga, Ela fofa. tem um jeito. Eu isso. fui e falei, eu abaixei, né? Falei no ouvidinho dela, eu vou ficar aqui com você, tá bom? Posso? Aí ela foi ela pulou em mim assim, me abraçou. Disse que ela abraçou, eu falei, não solto mais. Porque a crise sensorial, às vezes você precisa abraçar para ela sentir que tem algo acolhendo ela ali e aí vai diminuindo os sintomas. Aí pronto, agora ela me abraçou, vou conseguir, né? Legal. E aí as pessoas se aproximavam dela, falavam, não se aproxima, pode deixar.
Aí vai. E ali eu fui falando baixinho com ela, nós vamos entrar. Eu, você e o Espírito Santo. Que Nós vamos maneiro. entrar na piscina. Só que vai ser no tempo certo, tá bom? Ela. E a gente ali, assim, o Senhor ajuda a gente ficou muito tempo esperando, porque não por causa da fila, mas para ela se acalmar. Sim. E aí eu combinei, quando acabar tudo, acabou, baixa todo o som, porque ela estava em crise, então ela precisava não ter som, não ter movimento. E a gente deixou ela pro final, não para... A gente podia até ter colocado ela mais cedo, mas a gente queria realmente ter um espaço só para ela poder ir. E aí conseguimos um pastor que ela já conhecia, que ela era jovem, né? Ela é adolescente. E eu falei pra mãe assim, pode ficar tranquila que ela vai batizar hoje. Só que eu tava assim, Espírito Santo, me ajuda, porque eu nunca fiz isso. E foi incrível, assim. Que A maneiro. gente foi se aproximando da piscina e o Espírito Santo, você desce com a gente aqui, você vem. Porque ela não queria se aproximar e ela foi. Foi comigo, a gente foi dando espaço, falando baixinho. E aí todo mundo assim quietinho. E aí, quando ela entrou na piscina, foi coisa linda. Ela não queria sair mais da Que piscina. maneiro. Batizou e foi incrível o que Deus fez naquele dia. Eu falei, Senhor. E acabou que assim, eu não batizei mais ninguém, eu batizei a menina, Sim. entende? Só que para mim foi um presente poder estar ali servindo ela. E dali surgiu o Ministério da Inclusão da Igreja, né? Então hoje a gente ajuda muitas famílias. Ah, que Legal. legal. Já tinham, né? Já tinha um lugar separado, mas a gente começou a capacitar. Mais intencional. Ser mais intencional. Hoje a gente. Aí no segundo a gente já batizou. Acho que foram 10 autistas, se eu não me engano. Depois você tem que ver os números, que agora esse negócio de número não é comigo, não, é mais bizarro. É o contrário, aqui é o contrário. Não tem nada Com a gente é o número, contrário. Ele sabe as porcentagens de Espelhado, tá espelhado. tudo. E aí eu só fico assim, o negócio é pessoa. Eu olho nos olhos, eu fico 3 horas com você, mas não me bota número, não me bota nada disso. E aí começou a nascer esse ministério. Eu falei, Senhor, o que você está fazendo? Eu mudando um monte de coisa e algo acontecendo ali. Eu, Senhor, mas eu não sou eu mesmo Não, que vou fazer tudo a isso? ver com você, pô. Aí, tudo a ver. E começou a surgir e a gente foi pegando... Eu tô indo, tá, gente? É. Aí foi pegando uma criança que tinha... Eu falo isso porque eu pedi pra mãe, sabe? Eu falo assim, posso contar o testemunho? Porque é um testemunho tão lindo. Sim. E essa menina mesmo, a Maria, ela não conseguia ficar dentro da igreja, ela começou a ficar dentro da igreja, ela começou Olha que legal. a amar a igreja, ela todo dia pergunta a mãe dela, porque ela é autista de segundo grau, então Era... é bem grave, né? Sim. Ela conseguir, e ela avançou, ela é outra Conseguir pessoa. interação. É, a Aham. interação ali, ela interage. Aguentar ela é a música, no simpática, caso, também, né? Toda a questão sensorial muito Uhum. forte, ela já Muita se acostumou. gente, muita coisa acontecendo ao mesmo Muito, tempo. foi um É, milagre. barulho, ruído. E hoje ela serve na igreja. Ah, Aí o outro menino foi expulso da escola, ninguém dava conta dele. A mãe dele me mandou uma mensagem ontem agradecendo o que a gente fez. Tem 6 meses que ele tá outra criança. Ele vai à igreja. Ela voltou para Jesus, ela começou, né, um novo começo com Jesus, vivendo uma experiência e É porque não são crianças com um desafio, são famílias. Sim. Então, qual é o nome? Famílias? família típica, né? Família típica. E aí a gente começou a estruturar ali, eu comecei a capacitar as pessoas para servirem, né, para cuidarem também naquele momento. A gente tem uma sala ali para ajudar quando a criança está em crise. Então foi uma coisa assim, que surpresas de Deus, né? Só por causa de um momento que eu parei ali com ela, nasceu algo que a gente nem imaginava, né? E está nascendo ainda, porque a gente tem muita coisa ainda para fazer, né? Não só na Lagoinha, mas no corpo de Cristo. Desse olhar para a inclusão, né? E aí vem essa parte minha de cuidar das pessoas, de cuidar da alma, de cuidar também. Eu cuido da alma, porque quando a gente cuida da alma, a gente cuida do espírito. Sim. Né? E a sua formação também? Né? Eu fiquei quase 5 anos sendo mentoreada por uma equipe maravilhosa do Souza, né? Sim. Então eu aprendi muita coisa, muita ferramenta, né? Que me ajudou a ter esse olhar de tudo que eu faço, eu carrego o Espírito Santo. Deus Pai, ajuda, Jesus né? comigo. Ajuda, né? E o legal é que o dom, ele manifesta a bondade de Deus. Sim. Aham. Que Deu uma houve? falhada, tu viu, né? É. Não, mas não tem problema não, isso a gente resolve depois. O dom, ele manifesta a bondade de Deus. Uhum. Então, quando as pessoas elas ficam impressionadas com o dom, que está ali manifestando o poder de Deus, na verdade, é Deus. Sim. E assim, eu sou o maior fã da minha esposa, né? Mas na E verdade, eu da minha. que eu estou apreciando um aspecto
um prisma da natureza de Deus revelada na minha frente. Sim. De cuidado, de amor. É assim, quando eu olho ela em atuação, que em muitos momentos eu participo ali dos momentos de ministração dela, ali ajudando de alguma forma, intercedendo, etc. E eu vejo ela atuando, eu fico impressionado. Essa pessoa nasceu para fazer isso. Uhum. Foi equipada para esse propósito. Muito bom. E só que esse propósito não é nada além do que você vê Deus se manifestando para alguém, se apresentando para alguém. E essa pessoa tem a oportunidade de se render a Deus de uma forma intensa e profunda, como ainda não experimentou na sua vida. Em lugares que ainda não foram visitados por ele ainda. Uhum. Não é? Sim. Então é como se fosse, sabe, eu vejo como se fosse, a Bíblia fala muito do refrigério, sempre relacionado à água, né? A um bálsamo. É como se fosse um líquido, assim, sabe, que vai permeando e vai entrando em frestas, em lacunas, que não seriam acessadas de forma alguma. Sabe aquela coisa, às vezes, a gente tem dificuldade de limpar certo lugar, porque não entra ali? Sim. E de repente você, com um jato de água, você consegue remover? Caraca, que legal. Então eu sinto que é isso, sabe? Esse lavar regenerador Muito do bom, espírito lá de Muito Tito, bom. né? Aham. Sabe? E você vê isso manifesta assim, diante dos seus olhos, cara. Eu fico mais apaixonado por Deus. Que legal. Ai, que Vendo o dom se declaração, manifestando, gente. né? Poxa. maneiro. Imagina eu, né, gente, ouvindo. Ai, que Gente, máximo. ouvir Isaac inspirando, né? Você sabe como é que é, né? Muito bom. Ele com a palavra, ele dessa forma, tudo que você tiver dúvida é incrível. Você pergunta pra ele e tem uma É verdade. resposta, né? E sabe explicar de uma forma, igual isso aí, tá vendo? Quando Deus me como a água que entra É o pelas dom. frestas, é assim, Isaac É o explicando é dom, assim. eu falo, caraca, você consegue pegar umas coisas assim. Outro dia ele tava falando um versículo, depois falou uma frase e lembrou de quem que falou a frase. Eu falei, cara, a gente ouviu isso há 20 anos atrás. Ele lembrava. Como é que ele lembra do nome do... Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez você me fez. Vou te devolver essa pergunta agora. Foi ele. Ele foi o cara que me fez uma pergunta. Eu já usei essa pergunta em momentos estratégicos, Acho que inclusive. tu usou no meu podcast do livro. Foi. É, tu falou. É muito Uma vez, legal. Isaac. Então, parabéns pelo seu livro. Obrigada. E eu tenho uma coisa para falar. O livro foi uma libertação, né? E Isa fez parte do processo, porque foi a partir da sessão de Souza que a gente fez juntas. E foi de uma dor assim minha, que eu realmente totalmente Já tem uns travada. bons meses, né? Faz um ano já. Ah, um ano, Foi né? ano Foi. passado. Ah, Muito maneiro. E aí ali começou o meu processo de libertação de várias coisas, assim, né? Eu tinha vergonha de me expor, enfim. E aí Deus foi revelando várias coisas. Foi muito legal. Lembro. Maneiro, né? Poxa, Foi. se você tinha vergonha de se expor e hoje você é anfitriã de um podcast. Isso. nossa. Produz mais conteúdo do que eu. Eu que sempre produzi muito conteúdo, né? Eu tô velho, acho que eu tô. E ela tô tá velha. acelerando, cara. E isso é muito lindo, né? Porque essa era a verdade que Deus tem pra Olha. você. Né? Olha como é que Satanás faz. É tudo Engana sobre a Deus. gente, né? Isso aí. Engana a gente com as circunstâncias, com as nossas questões, né? A gente fica tão limitado com a nossa visão de mundo. Sim. E às vezes a gente precisa pegar um pouco da visão dele. E receber Posso essa pregar? Eu quero pregar. Por favor, por favor. Prega. Eu vim aqui para isso, Isaac. Mateus capítulo 13 Sim. é uma famosa parábola, acho que talvez a mais famosa e filho pródigo, né? De Jesus, que é a parábola do semeador. E o texto ele começa dizendo, olha, aquele que ouve. Então o texto fala ali em Mateus capítulo 13 sobre ouvir. É semelhante ao homem, aí fala do semeador. E ele lista ali, são 4 tipos de solo. O que estava à beira do caminho, que os corvos comiam as sementes, o solo que tinha os espinhos, o solo que tinha as pedras, e a terra boa, que dá 30, 60, 100 por 1 ali, terra que frutifica. Olha que interessante. Se a gente for fazer aquele estudo ali básico, né, exegese, hermenêutica, etc., a gente considera, Jesus estava falando para quem? E aí você vê no capítulo anterior, Jesus ele estava diante da multidão e ele contou essa parábola. E no capítulo seguinte, ele só explica ela para os discípulos. Isso.
E ele fala, a vós é dado conhecer o reino. E foi a única Os mistérios do reino. Olha a aí. única que ele explicou, né? A única Isso. parábola que ele parou para explicar. A vós é dado conhecer os mistérios do reino. Tô até arrepiado. Os mistérios do reino, ele estava ali explicando para eles. Para que, olha só, para que eles, ouvindo não ouçam, Uhum. vendo não vejam. Eles quem? Qual é o objeto ali? Eles, os religiosos. Então ele contou isso para a multidão. E no capítulo 12 estava explicando que tinha 3 grupos de 7 dessas tribos. Não é tribo, se eu falar tribo vai ficar esquisito. Mas essas vertentes do judaísmo que era quem estava ali? Fariseus, saduceus e escribas. Tinha os zelotes também, enfim, tinha outros grupos, Sim. os essênios e etc. Mas ali estavam presentes 3 grupos. Então Jesus estava endereçando, contando aquela parábola, que ele explicou para os discípulos o significado, mas na verdade estava se referindo ao solo. Isso é uma proposta minha, gostaria de propor isso, né? Não vou afirmar. Mas me parece, considerando o texto, que ele estava falando da condição do coração daqueles grupos religiosos que estavam ali ouvindo aquela parábola. Interessante. E qual é o meu ponto que me fez intervir aqui com essa mensagem curta aqui? O meu ponto é que a diferença dos solos era no conteúdo do solo. O que você permite no terreno do seu coração? Você sabe que o solo, Jesus explicando, se referia ao coração. Isso. E aí ele explica que os corvos é Satanás. Ou seja, se o texto fala de voz, que voz que você ouve, aquele que ouve, então a voz de Satanás muitas vezes vem furtar aquilo que Deus está plantando na tua vida. Caraca. Aquilo que ele lançou abundante e generosamente sobre você. Uhum. Sem, sabe? E olha que interessante, o semeador é um agricultor. Você conhece o agricultor? Conhece algum? Conhece algum? Do TikTok, conheço. Eu sigo um, muito legal. Dona Cecília. Então, Dona Cecília. Imagina, Dona Cecília, gente, para quem não conhece, é a mãe do Sérgio Ponce, do pastor Sérgio Ponce, que a gente ama muito, uma família muito querida. Ela é uma nona, né? Aquela cultura italiana. Figuraça, Planta né? de E tudo. tal. né? E ela, assim, ela passa o dia cultivando, né? Várias plantas, flores, árvores frutíferas, de Legume. tudo, né? Isso aí. O dia, a rotina dela é isso. Agora, você consegue imaginar a Dona Cecília saindo assim, jogando semente? Nunca que ela vai fazer isso. É. Um semeador, ele pega aqui, ó, um vasinho, Sabe direitinho. vai plantar, vai afofar, vai podar, vai cultivar isso aqui. Semeador nenhum joga semente. Uhum. Porque pro semeador vale mais a semente do que a árvore que está na frente dele. Porque uma semente tem florestas dentro da semente em potencial. Uhum. Então eu não vou te dar uma semente, eu posso te dar um fruto aqui, ó. Fruto eu te dou, fica à vontade. Mas isso aqui eu não dou para ninguém. Ou seja, é muito valioso. Eu conheci todo um distrito entre a cidade de Friburgo e Teresópolis, na verdade um bairro, que é ali Bom Sucesso, Vieira, que abastece o estado do Rio de Janeiro todo com hortifruti. Muito legal. Então eu tive um contato intenso de 3 meses com esse pessoal diário. Que maneiro. Estava fazendo um trabalho lá e eu conheci uma outra visão de mundo, né? Uma outra cultura, uma outra rotina, é completamente diferente o agricultor. E a cabeça dele, ele valoriza. Então, assim, eu voltava todo dia para casa com alface, com tomate, com uma série de coisas, sabe? Eles me davam em abundância. Agora, se eu pedisse semente, eles não me davam, não. E a Bíblia diz que Deus dá a semente ao que semeia. Ou seja, quem tem responsabilidade em plantar aquilo. Só que a parábola mostra que o semeador ele jogava a semente. Abundância. Então mostra a generosidade do nosso Pai, que ele não poupa sementes, mesmo para quem não está com o terreno pronto. Olha que lindo. Mesmo quem muito. permite corvos, mesmo que permite superficialidade na sua vida. Então esse primeiro terreno de pessoas superficiais é facilmente furtado por voz de Satanás. Então Deus te fala uma coisa, como que Satanás tentou Jesus no deserto? Primeira coisa, se és o Filho de Deus. Primeira coisa que Satanás faz da voz de Satanás é questionar o que Deus disse.
E foi a mesma coisa que ele fez com Eva lá no jardim. Sim. Ele chegou para Eva e falou assim, mas será que foi isso mesmo que Deus falou? Será que vai morrer mesmo? Questiona o que Deus disse, acusa o que você faz, deprecia quem você é. Essas são as vozes de Satanás ali. Tenta na carne, nos olhos, na soberba da vida. Ele vai... É essa ação. Então tem pessoas que estão ali com aquele solo batido, coração endurecido, que são vulneráveis, vítimas fáceis para Satanás pegar com seus questionamentos, acusações e coisa e furtar isso. Beleza? O segundo terreno fala dos espinhos, que são pessoas que os cuidados dessa vida sufocam, as ansiedades, as preocupações. Não é isso? Então Deus plantou coisa ali, até germina, até cresce, mas a correria, o ativismo, as preocupações, ansiedades, materialismo e tal, isso vai sufocando e impede o que Deus plantou na sua vida vingar. E aí, lembrando que a gente está falando da sessão de cura interior e coisas que Isabela falou que o pai tinha preparado. Sim, perfeito. E aí, cara, vem o outro terreno que são pedras. Então, quantas mágoas, quantas limitações, quanta coisa está ocupando o nosso coração. E a terra frutífera é a terra que não tem nada. Isso para mim foi um rema, sabe? Cara, a única terra que frutificou é a terra que não tinha nada. Caraca. É a terra limpa. Muito bom. É a terra limpa. Tanto é que a primeira ação de um lavrador, de um agricultor, de um semeador, é lavrar a terra. Ele vai, chama sulcos, né? Isso, é. Vai colocar, rasgar a terra com sulcos ali para remover espinho, para remover pedra, entendeu? Deixar ela ali pronta. Então, ou seja, qual é o coração que quando Deus fala, abraça o que Deus falou? É o coração que está limpo. Limpo de mágoas, limpo de traumas e etc. Então o Ministério de Isabela, eu acho que atua exatamente aí, então, tipo, cara, vamos tirar isso aqui. Vamos tirar essa parada aqui, porque você vai ter um encontro com Deus agora e o que vai gerar na tua vida, e eu falo para você agora profeticamente, o que Deus vai fazer na tua vida ainda é só degustação agora. Você não faz ideia do que vai acontecer amanhã, ano que vem. Hoje você tá num lugar que um ano atrás você não estava. Ano que vem você vai estar num lugar que você nem imaginou estar. Amém. Amém. Entende? Recebo. Não é positividade, não. Sim. É convicção profética que eu libero sobre a tua vida agora. Amém. Entendeu? É isso. É um tempo novo. Por quê? Porque a terra tá limpa, cara. Tá pronta. Não tem nada mais te segurando. Nada mais te impedindo. Né? Vamos pegar o bonsai como exemplo, né? Esse limite aqui é uma árvore que sim, poderia ser gigante. Tem um potencial incrível, mas tem algo limitando, né? Sim. E quantas vezes nossos pensamentos limitam? E são pensamentos que foram gerados pelas questões da vida, né? O que você falou sobre pensamento esses dias? Relacionado à ansiedade? A ansiedade é alimentada por pensamentos, né? Então, mas que Fala de novo que tem gente precisando ouvir. A ansiedade é alimentada por pensamentos. Que pensamentos são esses? Pensamentos mal sobre nós mesmos, né? Pensamentos de autocomiseração, pensamentos de que a gente não vai dar conta, que não é possível, né? Vamos falar que eu não gosto de falar que é tóxico, porque essa palavra está muito batida. Sim. Mas se você parar para pensar, por que que tem coisas que a gente precisa aprender a lidar, principalmente com pensamento. Nossa, e a palavra fala muito sobre isso. Até esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso, porque passei por problema de ansiedade também, e a mente parece que é um turbilhão. E amo naquele versículo que fala, pense em tudo que é bom, tudo que é de boa fama, porque é nesse lugar que nossos pensamentos têm que estar, porque se a gente deixa, acabou. Esse mês eu estou fazendo devocional, eu tenho um grupo de devocional que eu coloco ali, então eu fiz só sobre salmo, foi a salmoterapia. Que legal. Se você for ler os salmos, você vai ver Davi fazendo isso o tempo inteiro. Sim. Quando a gente fala de renovar a mente, como é que eu renovo a mente? Não é instantâneo. Na verdade, tudo que Deus pensa sobre nós já está estabelecido antes mesmo da gente nascer. Olha que incrível isso. Porque a palavra de Deus em Salmo 139, antes da gente ser gerado no ventre da mãe, ele já nos conhecia, já tinha escrito algo sobre nós. É muito lindo esse Deus salmo. escreveu isso sobre você. Olha que doido. Só que a gente vai viver a vida, a gente nasce em um ambiente que talvez não nos proporcione
viver aquilo que Deus sonhou. Aí passamos situações traumatizantes que vão gerar pensamentos que não são os pensamentos alinhados com o que ele pensa sobre nós. Aí quando a Bíblia fala para a gente renovar a mente, não é um trabalho só do Espírito Santo. Claro que não estou tirando o peso dele, porque ele é incrível. Sim. Aham. Ele já fez. Essa que é a grande questão. Tem uma parte nossa. Em trocar. Eu queria mostrar, é o que eu gosto de mostrar as coisas, né? Você pega aquilo que você pensa e você fala, Senhor, eu penso assim, mas eu troco com você. Não tá aqui comigo, tem alguma coisa. Aqui, ó. Eu troco pelo Aham. seu. As cargas, né? E Aí fala. há um renovo. Ah, Bom. Então eu deixo o que eu penso para receber. É simples, mas é Aham. tão poderoso. Sim. E como é que eu faço isso na prática? Eu começo a deixar aquilo que eu estabeleci e que eu pensei sobre mim para pensar como ele pensa sobre mim. Que aí a gente chega na questão do conhecimento de Cristo, que é renovar a mente para a gente se tornar capaz de viver a vontade dele. E viver a mente de Cristo, que é o quê? Como ele pensa sobre mim. O que você pensa sobre mim, pai? Quantas vezes a gente precisa fazer essa pergunta? Pai, e sobre isso? Qual é a sua verdade sobre isso? Isso é trocar, isso é renovar a mente, né? É pegar aquilo que eu já criei dentro de mim, que não tem nada a ver com a palavra, nem o que ele pensa, para receber dele a verdade. Então, a verdade que ele pensava sobre você não era que você pensava. Olha quantas vezes a gente deixa de viver o que Deus tem para nós. Não é porque ele não deu. Não é porque ele não é generoso, como o Isaac está falando, que ele semeou, ele já entregou, está aqui, filho. Só que existe um movimento da terra, que é o nosso movimento, em não quero mais viver essa realidade, quero viver a sua para mim. Tem 3 coisas que a gente precisa fazer. Uma das coisas é guardar o coração, ninguém vai poder fazer isso por nós. A Bíblia nos ensina isso, sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração. Na versão, a mensagem fala que dele depende a sua vida. E aí fala dos pensamentos na mensagem. Uhum. A mensagem faz esse trocadilho com o coração e pensamento. Isso aí. E aí, Cuidado com quem você ouve, com quem você anda, para onde você olha. E aí, o que acontece? Você tem que guardar seu coração. A segunda coisa é renovar a mente. Isso é um trabalho diário. Ter uma mente saudável e um espírito ativo não é algo que agora eu acordei. Eu acho que uma boa palavra que transmite. Não, Uma boa palavra que transmite, um sinônimo que transmite, melhora esse conceito, essa ideia, é reciclar. Isso aí. Recicla a sua mente. Constante, por isso que a importância de todo dia você estar em comunhão com teu pai. Isso não aí. adianta, a pessoa quer ser renovada, quer viver uma vida no espírito, mas ela não vai para o quarto. Né? Ter o tempo com Deus. Então, isso. Deus não vai fazer isso por você, ele Sim. já fez por você. Uhum. Se você precisa se aproximar. Hoje eu até postei no devocional falando sobre Davi, falando sobre isso. Algo me ocorreu. Buscarei a presença do Senhor. Tua presença, pois, eu a buscarei. Isso aí. E aí ele começa lá, esperarei. Quantas vezes a gente vai e fala, coloca as Abacuque. coisas, mas não esperamos. Isso aí. Vou subir na torre de Volta. vigia para ver o que o Senhor me fala, me Perfeito. responde a minha quis. Isso aí. Amém. Então essas 3 coisas, só para eu falar, para a gente continuar. Aham. Guardar o coração, renovar a mente. E Jesus nos ensinou uma chave impressionante, que é simples, mas muda tudo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. O tendes não está do lado de Jesus. Aham. É um imperativo, Muito é bom. uma ordenança. Tendes bom ânimo. Então eu preciso aprender a guardar meu coração, aprender a renovar minha mente e viver com bom ânimo. E Davi ensina isso em alguns salmos, ele fala. Esse Salmo 32, ele fala sobre isso. Espera com bom ânimo. Muito bom. Porque quem espera com bom ânimo tem uma espera esperançosa. Sim. Eu Aham. confio e espero no meu Com Deus, grande no meu expectativa. Pai, que vai Aham. fazer algo por mim. Eu tenho certeza que ele vai fazer. Eu não tenho um pensamento ansioso, tipo assim, e se falhar? E se acontecer? Será que vai ter amanhã? Um filho não pensa assim. Um órfão pensa, vai falhar, não vai ter, vai ter surpresas, aí gera ansiedade. Mas um filho... Isabela, Sempre quem vem tem uma primeiro, espera- pensamento ou sentimento? Vamos lá. Sentimento é uma construção, é uma resposta, né? Você você tem uma emoção, você tem um pensamento. Um pensamento pode gerar um sentimento. Entendeu?
Porque o sentimento ele é como se ele fosse uma extensão daquilo que você está sendo ativado naquele Aham. momento. Eu tenho uma alegria aqui agora, né? A gente está rindo, olha que Sim. legal. Mas aí eu penso algo. Dependendo do que eu vou pensar, vai gerar um sentimento. Se eu tiver um pensamento tóxico, acho que o pessoal não gostou do que eu falei, não. Aí eu gerei um sentimento. Entendeu? Gerei um sentimento. Sim. Então, tá tudo interligado. Se a gente pudesse falar o sentimento e pensamento, a gente colocaria, vamos falar da árvore, né? Ok. A Aham. gente tem as raízes que são as nossas crenças. Crenças são algo rígidos, né? Que está ali nutrindo os nossos pensamentos. O pensamento é o caule, né? E a folhagem são os sentimentos e o comportamento. Então, o comportamento é o fruto de toda uma construção. Então, eu tenho uma crença rígida que gera um pensamento, que vai gerar um comportamento. O sentimento está nessa questão da ativação bom. da emoção junto com aquilo que eu penso. Então, o segredo é focar nas minhas crenças, no que eu creio. É. O que eu creio Se você vai crê interferir no que eu bem, penso, no que eu sinto, no que eu faço. É isso? E aí que entra. É só assim que você experimenta a vontade de Deus. Aham. Não agindo como o mundo age, Romanos 12, né? É. Tendo a mente renovada, ele começa a Mente. experimentar o mesmo. E a maneira que o Paulo, quando fala, ele fala de experimentar a vontade. É isso. Né? A gente começa a querer a mesma coisa, Aham. desejar as mesmas coisas. Você vê como que isso é poderoso demais, né? Aham. Porque não é só cuidar do espírito. Sim. Você cuida do espírito, você tem... Cara, da parte de Deus não há falta. É. Muito bom. Deus já Verdade. fez tudo. Glória a Deus. Obrigado, Dito. Já está tudo resolvido. É. Ele Glória a não Deus. tá desesperado com nada. Aham. Pois é. No céu não há ninguém assim. Ai, meu Deus, vai faltar Ninguém no preocupado, fulano, é. hein? Não vai. Verdade. Tem generosidade, tem abundância. Na Uhum. terra tem falta. Resumindo o que a gente estava falando aqui, eu estava falando sobre a voz de Satanás, né? E o que Isabela tá... Bom que ele não perde a linha. É, Pode Vai ir. maratorizando Daqui tudo que eu a pouco falo, ele- que eu só Vamos transformar numa aula. Vamos transformar numa aula. O que acontece? Tudo isso que ela falou agora, que a Isa falou, é espírito humano. Isso aí. Aham. Então, olha como é que é a loucura. A nossa cabeça, nós somos muito bons para inferir, deduzir, presumir. O nosso diálogo interno, ele é muito intenso. Sim. Olha o que eu descobri, Theo. Que aqui no nosso sistema límbico, aqui no miolo do nosso cérebro, existe uma parte que ela é responsável pela dedução. E essa parte, ela não tem como você usar ela simultaneamente para perguntar e deduzir. Caramba. Então, se você não pergunta, você vai imaginar. Sempre. Você vai inferir, você vai presumir, você vai deduzir. E a pior coisa é ficar pensando com a cabeça dos outros, né? Isso. Isso é horrível. E aí, olha a nossa capacidade. TDAH, É, então... Alguns cientistas afirmam que nós temos 70 mil pensamentos por dia. 70 mil. Cara. 70 mil pensamentos por dia. Com, Ou seja- com ou sem café, Isaac. café um pouquinho mais. Então, o que acontece? Esse diálogo interno, essa briga que é muito intensa aqui Uhum. dentro. A gente vive muito no universo interior. Sim. O tempo todo. Aham. Eu acho que fulano quis dizer aquilo, eu acho que vai dar nisso, será que... A gente fica entrando em portas da nossa cabeça. Não, deixa eu entrar aqui e ver o que vai dar. Qual vai ser a consequência disso? Isso gera o quê? E Uhum. tal. Ah, mas vai 2, sobe, desce. Sabe? Sim, Aquela coisa aham. assim de cálculos mesmo. A gente vive muito nesse universo interno. As gestaltes, Isso. Uhum. Associações. sim. E aí, qual é o convite de Deus? Pergunte-me e eu te responderei. Coisas grandes e ocultas que não sabe. Sim. Então, o que eu gosto de incentivar as pessoas é faça pergunta. Muito bom. Não o que você acha. Não importa o que eu acho, cara. Porque o que eu acho vai estar refletindo minha vontade. Se eu não vivo para fazer minha vontade. Isso é renovar a mente. É deixar o que eu penso para... Ou seja, Muito porque bom. o nosso Limpar o rei, terreno, né? o nosso rei, ele tem uma vontade. Sim. Então, olha que interessante. Deus, ele tem uma vontade. Deus é o rei ele tem uma vontade. Ele é soberano nessa vontade. Existem duas palavras na Bíblia, no Novo Testamento, para vontade. Telema e bolema. Uma é a vontade soberana de Deus. Infalível, imutável. Você pode espernear, reclamar, nada vai mudar aquilo ali. Sol nascendo, lua à noite. Isso. Jesus na cruz. Jesus na cruz. Aham. Inclusive, esse diálogo é muito interessante, porque quando Jesus fala para o Pai
Pai, se possível, afasta de mim o telema. O telema é o quê? Preferência. Então, por quê? É a vontade de Deus que só será executada mediante a sua cooperação. E a minha, né? Então, a vontade de Deus tem uma intenção para nós, um convite. Eu definiria como um convite de casamento. Você recebe um convite de casamento, você pode não ir, você pode chegar atrasado, você pode não se arrumar, você pode não aproveitar e não desfrutar daquilo ali. Ou você pode responder prontamente, você pode se arrumar e pode aproveitar e corresponder àquele convite. Então, toda vez que a profecia ela comunica a vontade de Deus. Perfeito. Então, olha que interessante. Deus estabelece os seus planos. Ele estabelece a sua vontade por meio dos seus planos, comunica através das suas promessas e cumpre através de princípios. Deus estabelece a sua vontade por meio dos seus planos, comunica com suas promessas e cumpre através de princípios. E o que é princípio? É aí que entra a renovação da mente. Toda vez que você renovar a sua mente, você está se alinhando aos princípios de Deus. Um pouco mais. Aprendendo um pouco mais. Não é da minha maneira, é a maneira dele. E adaptando a isso. Isso, aqui na mente, me possibilita experimentar a vontade de Deus. E é aqui que eu manifesto o poder de Deus. Toda vez que eu cumpro um princípio, eu vejo o poder de Deus ganhando efeito. Por isso que você cumpre um princípio de semeadura, por exemplo, vai semear na vida de alguém e do nada acontece uma surpresa financeira na sua vida. Sim. Você viu a manifestação do poder de Deus e a reação de todo mundo é ficar perplexo, como os discípulos ficavam. Meu Deus. Foram 5 ocasiões que os discípulos ficaram perplexos. Sim. Assim, atônitos. Meu Deus, o que é isso? Nunca vimos disso. E toda vez que você cumpre um princípio, você vê isso acontecer. Você fica perplexo. Sim. Eu costumo dizer, são coisas estranhas acontecendo, né? Você, meu Deus, cara, coisas sobrenaturais, extraordinárias. Que é uma lei que rege aqui para reger de lá, né? É o governo que muda. Né? Sim, é o reino, né? E até fazendo um parênteses, voltando um pouco no início da nossa história aqui, do intervalo do segundo tempo que eu falei, né? Eu sinto que esse é um tempo que Deus me usou muito nessa questão dos princípios, da renovação da mente, da demonstração de poder, grandes realizações, grandes resultados, coisas extraordinárias. E eu sinto agora Deus tratando meu coração como era o tratamento que Jesus tinha com os discípulos. Ele chamou os discípulos para entrar numa furada, que era atravessar o mar, porque o céu estava negro, estava anoitecendo, não tinha estrela para guiar. E você imagina falar para Pedro ali, pessoas experientes na navegação. Vamos pro outro lado. E falou assim, cara, você está entrando numa furada. Você tá entendendo, Jesus? Eu entendi isso no dia que eu entrei numa furada de verdade no mar. Vai ficar complicado. Eu já entrei em várias com meu pai, ele era muito doido. Então, eu participei de umas 2 ou 3 furadas no mar. Então, assim, teve um dia que essa aqui cismou que queria andar de barco, só que tava chovendo. Gente, foi loucura. Aí ela pegou, olhou assim. Eu queria levar a Camila para conhecer a Água do Cabo. Meu Deus! Aí ela olhou de Búzios. Ela olhou, lá em Arraial, lá. Ó. Lá em Arraial tá céu azul. Olha só isso. Mas a pessoa não sabe nada. Olha isso, Theo. Aí pega aí o carro em Búzios, viaja uma hora porque até a Cabo mente é Frio. muito boa em fazer conjecturas. Pois Exato, cara. Podia ter perguntado. Mas não é bem assim. Pô, 1 hora até Cabo Frio, mais trânsito, mais 1 hora até chegar em Arraial. Né? Mó tempão. Chegamos lá em Arraial. O troço tava ficando negro. Assim. Começou a fechar. Tava chegando. O que Vocês tava em foram Búzios- levando junto. Isso. Chegando, eu falei, Não cara, era de Deus. isso não vai dar bom, não. A primeira pergunta, qual é o tamanho da embarcação? É aquela grande lá, o cara, não é que não sei o que, tá dando baleia hoje, aqueles Miguel. E eu ainda falei, Igual criança. gente, E aí, eu amo cara, baleias. Fim das contas, o cara, meu irmão, não teve muita gente, vai ter que ir numa embarcação pequenininha. Rapaz, eu falei, você não Ele vai só dar bom, me cara. olhava. Ai, E eu meu olhando Deus. assim, ó. Meu Deus. E meu tio me ensinou a olhar, a identificar o noroeste, que é o vento Sudoeste. Da tempestade. o vento da tempestade ali. E eu falei, ih, rapaz, vai dar ruim. E aí entramos, cara, de repente o mar começou aquelas ondas Gente, assim. foi uma loucura. Em Vocês não têm Arraial. noção. Era Cara, a gente e Jesus no barco. As ondas batiam no barco e crianças, meus filhos pequenos, eu abraçando todo mundo no meio do barco, Ainda- pra ninguém pular fora do barco. Ainda bem que Jesus não tem medo de morrer, né? Não, não. Ele não Olha, sai. a
água que batia Machucava, no mar, né? machucava a gente Que no isso? barco. A gente não, eu, no caso, que eu tava protegendo vocês. E aí, sabe o que aconteceu? Eu e as crianças morrendo de... Não, e esse. Ó, vou fazer aqui uma reclamação, aproveitar. As mulheres inventam ideia e só vai pra gente, cara. Eles ficam sérios e a gente rindo. A gente que tem que proteger, a gente que tem que prover. exatamente. A gente, Mas esse que é o barato, gente. Subsistência Foi da só bom. humanidade ali. Você gosta de um perrengue, né, isso? Se diverte. Até então era só reclamação. Não, o mais legal depois é ter história pra contar, cara. Senão não ia, a gente não ia estar falando disso aqui. Aí. Pronto. E eu ali tomando umas chibatadas assim das ondas, batia no barco, Sim. e lá nas minhas costas. Enfim, eu saí daquele dia ali e eu falei assim, agora eu entendi, cara. Meu Deus. Eu entendi por que o texto diz que Jesus precisou insistir veementemente com eles. É tipo assim, bater o pé. Tô mandando, vamos. cara, entra. Não, mas entra. Jesus é furada de noite, não tem como. Vou atravessar, olha essas ondas. E isso, eu não sei se vocês já tiveram. Eu nunca fui, né, lá pra região. Mas já conversei com pessoas e já estudei um pouco. Cara, é impossível você imaginar que ali vai ter ondas pra Fazer uma tempestade daquela pra tempestade forma. dessa Tá. Entendi. que vai correr risco. É um lago. Não é o mar da Itacoatiara ou de Sim. Exatamente. Itacoaçu, Sim. que você não entra, entendeu? Aham. É um mar paradão que você não Caramba. consegue imaginar ondas ali pra derrubar um Uma barco. coisa totalmente atípico, assim, né? É. E aí ele precisou insistir para eles entrarem na tempestade. Então, numa tempestade, ele comandou o vento. Cala-te. E na outra, ele precisou acalmar os discípulos. Sim. Foram duas tempestades, né? Uhum. Que Jesus atravessou com os discípulos. Sim. Uma ele acalmou a tempestade, outra ele permitiu a tempestade e acalmou os discípulos. E aí, cara, o mesmo cala-te. E todo tempo a gente tem que zelar pelo nosso interior. Né? Provérbios 16:32 diz: mais vale o homem paciente do que o guerreiro. Uhum. Melhor é dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade. É muito nível. Muito. Por que isso, cara? Porque sim, eu sinto, Theo, olhando assim, que foi uma fase de realizações. Uhum. Mas Deus está me chamando para uma coisa superior, que é um tempo de administrar aqui dentro. Muito bom. E esse tempo, cara, eu acho que, olha só, toda vez que a movimentação ao redor ela silencia, fica evidente o seu som. Só para você ter noção, tem um negócio chamado câmaras anecoicas, que é um lugar que não tem som, nenhum, zero. É silêncio absoluto. O ser humano ele consegue aguentar 3 minutos dentro de uma câmara anecoica. 3 minutos no silêncio, ele não suporta. Aham. Porque o nosso corpo ele é muito de vibração, né? Sabe? Você não só interage com os ruídos e sinais sonoros. Sim. Você interage com a vibração. Porque as nossas moléculas, eu já li sobre um estudo sobre a molécula da água, e o nosso corpo é feito, Sim, a maior isso. parte de água, então ele tá o tempo todo vibrando contrito. Isso. Som interno. É, Se também você aquietar, isso. você ouve, né? Aham. Exatamente. Então, o que acontece? Quando os estímulos externos são silenciados, a primeira reação dessas pessoas na câmara anecoica é que elas começam a ouvir os órgãos. Uhum. Olha que loucura, cara. Eu falo isso. E bate uma neura, assim, né? Você começa a ouvir o barulho interior quando você silencia o exterior. Eita. Então, nesse ato, nessa pausa de atividade ministerial, foi um tempo que o meu som interior avolumou. Uhum. Entendeu? Então, é a oportunidade que eu tive de tratar, sabe, e um nível mais fundo na maturidade, do Uhum. tratamento, sabe? E mais profundo mesmo. Então, foi um bom. período assim de introspecção muito forte. E nesse caso também bate uma neura, né? Você Bate começa a perceber muita coisas que você não coisa. tinha percebido. Exatamente. Né? Pô, isso Mas- tá dentro de mim? Aham. Então, aquela coisa mesmo do jogador no futebol, ele termina no intervalo do segundo tempo e no calor do momento, ele não tá sentindo a pancada que ele tomou na canela. Sim. Aham. Mas na hora que vai pro vestiário, que dá aquela parada, Aí que é. É. né? Quem faz esporte sabe. Quando você para, meu irmão, o corpo tá quente, você não sente nada. Adrenalina, né? Não sente nada. Quando Aham. para, por isso que eles entram numa banheira de gelo, que é para renovar ali, né? O ácido lático libera, não sei o que e tal. Então dá aquela renovada do corpo, pronto para a próxima.
Então, eu sinto que muitas vezes a gente precisa. Você vê, Elias viveu grandes realizações. Se a gente for fazer um paralelo com Provérbios 16:32, ele conquistou ali uma cidade, né? Matou 400 profetas, dominou tal, e de repente ele entra numa caverna, num silêncio, numa câmara anecoica. Aí os ruídos interiores começam a aparecer, as crises. A Isabela tem uma pregação sobre isso, o burnout de Elias ali. Interessante, porque foi uma voz que acionou coisas internas dele, né? Gatilho mesmo. Sim. A voz Temores, medos, inseguranças. Ou seja, o espírito humano de Elias veio feroz. Só que ele não sabia que o que estava iminente era melhor do que o capítulo anterior. Eita, O nem próximo capítulo era melhor do que o anterior. Sim. Caramba, Era um muito capítulo bom. que ele ia se multiplicar. Era um capítulo que ele ia treinar uma nova geração de profetas. Era que ele ia empoderar uma pessoa que ia fazer o dobro de milagres do que ele. Sim. Que ele ia ungir, né, acho que, se eu não me engano, Jeú, rei de Israel. Então, assim, ele ia viver um capítulo extraordinário. Ou seja, algo estava iminente. Mas o de repente de Deus sempre acontece depois de um finalmente do homem. Eita. Porque quando ele saiu da caverna, que finalmente ele dormiu daquela crise, ele sossegou, se acalmou. Olha que poder isso. Quando ele se acalmou, ele dormiu finalmente ali, ele, de repente, o texto diz, de repente apareceu um anjo e despertou ele. E isso aconteceu com Pedro também. De repente o anjo apareceu, ó, levanta aí. Então, o de repente de Deus sempre está relacionado ao finalmente do homem. Foram 40 dias desde a ressurreição de Jesus até a ascensão ali. E Jesus, no capítulo 17, deixa claro o maior sonho dele, para que sejam um. E ele falou assim, fica aqui, até que sejam do alto revestidos de poder. Eles não ficaram. Sabe o que eles fizeram? Andaram 132 quilômetros até o lago, né, da Galileia e voltaram a feder peixe, quando Deus chamou eles para serem pescadores de homens. Eles não ficaram ali. Mas quando o texto diz, finalmente estavam todos reunidos, né, no piso superior, lá no cenáculo, finalmente eles se reuniram, vencendo suas diferenças, porque na última ceia, Jesus, quem que é o maior entre nós? A mesa revela tudo. Vaidade, traição, pecado, a mesa revela tudo, irmão. Ou seja, eles revelaram ali o que já existia entre eles. Animosidades, competição, ego, não sei o que e tal. Espírito humano. Isso é espírito humano, gente. Tem que calar, velho. E aí, quando finalmente eles vencem suas diferenças e eles se unem como uma só pessoa, cumpre ali João capítulo 17, a ponto de Jesus precisar orar ao Pai. Pai, peraí, ó, eu vou te fazer um pedido. Além daquele lá de passar o cálice que eu já vou fazer. A heresia aí. Olha só, eu oro, Pai, para que eles sejam um. Dá uma moral aí. Que tá difícil. Não, e ele continua. Nem só por isso que estão aqui, por todos aqueles que haverão de crer a partir deles. Por todas as gerações. A gente. Então orou por nós. Orou por nós. Graças a Deus. Aí quando finalmente eles vencem a diferença e se unem, aí de repente vem do alto um vento impetuoso, o som, como de um vento impetuoso, e enche a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, cara, eu sinto realmente que essa questão de silenciar o espírito humano é essencial para a gente ouvir a voz de Deus. Lidar, sabe, com esses desafios interiores. E interessante que o livro no Novo Testamento que mais fala sobre essa administração interior, essa inteligência emocional, é a carta aos Filipenses. Então o apóstolo Paulo fala sobre ansiedade, sobre medo, sobre uma série de coisas em Filipenses. Só que ele, olha que incrível, cara, eu tô todo arrepiado. Olha que incrível, ele escreveu isso dentro da prisão. Sim. Uma das 4 cartas que ele escreveu na prisão Ele não estava foi preso. essa. Estava na prisão, mas não estava preso. Aí eu te pergunto, não era uma câmara anecoica para ele aquilo ali? Verdade. Que vem ansiedade, vem medo, vem temor, vem uma cacetada de coisas. E ele escreveu do próprio punho. E ele escreveu essa carta para nós. E olha que interessante. Antes ele recebeu uma palavra de Ágabo.
que no capítulo 10 de Atos já tinha sido comprovadamente um profeta que tinha profetizado a fome. E aí, quando ele, Ágabo, pega o cinto e amarra as mãos, assim acontecerá com o dono desse cinto. A igreja ouve a palavra de Ágabo e fala, pô, esse cara é profeta. Começa a ficar apavorada e começa a insistir e impedir Paulo de sair. Não, você não vai sair daqui não, você vai ser preso. Aham. Aí ele falou assim, vocês estão aí, cara, calma aí. Não importa o que... A versão mensagem diz assim, não importa o que vai acontecer a mim, importa o que vai acontecer através de mim. E ele falou assim, não tenho, né, a minha vida, eu tô em libação. Dono, né, Sim. Aham. Eu tenho perda da minha própria vida pela excelência do conhecimento de Cristo. Então, tipo assim, eu não tenho o que ganhar com nada. Importa o que vai acontecer através de mim. E muitas vezes o aviso profético vem ali para nos preparar e não nos impedir. O alerta, né? Então, tipo assim, o apóstolo Paulo ele fala assim, não, eu tô consciente que me esperam cadeias e prisões. Fica tranquilo. Você falar mesmo que eu vou. E foi lá que ele escreveu Filipenses pra gente. Sim, pô. Foi lá que ele enfrentou medos, que ele enfrentou tudo, inclusive a oposição de amados e queridos que se importavam verdadeiramente com eles. Ah, Deus não falou comigo, Paulo. Se a gente fosse traduzir e contextualizar hoje, Deus falou com você, mas não falou comigo. Pessoas que se importam. A gente passou por isso. Pessoas que nós amamos falaram assim, vocês estão... Ó, eu ouvi isso, tá? Você tá ouvindo um outro Deus diferente do meu. Caraca. Caramba. Aí eu falei, bem, fiquei na minha. Aham. E aí o que acontece? A gente fala, não importa o que vai acontecer comigo. Não importa se vai ser agradável, se vai ser desconfortável. Não importa, eu tô vivendo a vontade daquele que me arregimentou, cara. Aquele que me enviou. Me basta cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é sempre realizações. Sim, com certeza. Queriam coroar Jesus quando ele fez a multiplicação dos pães e peixes lá. E Jesus fugiu para não ser coroado. E aí ele vai, atravessa o mar, passou a tempestade, coloca tudo em risco por causa de um endemoniado. Que posteriormente ganhou Decápolis, 10 cidades. Então, ou seja, a gente não tem que pensar no agora, a gente tem que pensar no futuro. Muito bom. É assim, é o propósito mesmo. Sim. Que vai acontecer através da minha vida. Isso aí. Então, assim, talvez a gente que viveu isso, que eu lembro o dia que Deus me pediu tudo. Caramba. Foi naquela igrejinha. Foi a menor agenda que a gente fez até hoje. Você Uma lembra? igrejinha que antes o cara chamou a gente pra conversar, o pastor, antes de administrar, foi essa? Não lembro. Que a gente foi na casa do pastor. Foi essa aí. Foi essa aí. 40 pessoas. E nem ia rolar essa agenda, né? Isso Vitória aí. que encaixou porque a gente Foi isso compadeceu da menina. Foi isso aí. Pois, aí a gente não conhecia, não sabia quem era. Antes de começar, o pastor tá chamando você. E falou, caramba, o que será que ele quer? Chamou no cantinho, aí foi. Ó, e tá com muita expectativa, fiquem à vontade, façam Isso. tudo que o Espírito Santo quiser Foi que a vocês façam. melhor, foi a Foi melhor isso experiência que a gente Legal. teve. Melhor não, Mas foi maravilhoso. entre as melhores. Foi. Aham. E aí o que acontece? Ali, Deus falou assim, quantos ministros meus hoje iam lá deixar uma agenda de 26 mil pessoas de público aguardando a gente para ministrar para 40? Uhum. Quantas bandas ou ministérios ou homens de Deus teriam aceito o convite para ministrar para 40? E aí imediatamente ele me lembrou dessa passagem. Deixou a multidão por causa de um endemoniado atravessar o mar. E assim, será que existem hoje pessoas que estão determinadas a fazer a vontade de Deus, mesmo que signifique cadeias, prisões, tempestades, para endemoniado, para você ser perseguido, querendo ser apedrejado pelos donos de porco? que os demônios foram para os porcos e se lançaram lá e deu prejuízo econômico. Pois é, tocou no nosso bolso. Será que a gente está disposto a enfrentar oposição, animosidade, hostilidade, simplesmente para cumprir a vontade de Deus, ainda que isso não seja popular? Meu Deus. Mas não tem lugar melhor para estar do que na vontade de Deus. Sim. É isso. É dormir consciente, tranquilo, com a cabeça no travesseiro. Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Não tem lugar melhor, né?
E aí eu vou aproveitar que você falou que ele não perde os ganchos. Eu também. Eu lembrei de uma coisa que eu falei lá atrás. Que eu tô, que porque esse é o momento, eu acho. Que Isaac uma vez me fez uma pergunta. Ih, lembrei. Na sala lá de casa. Eita. Ele entrou, aquele jeito dele, do nada. Theo, não sei o quê. Abri a porta, ele entrou, do nada. Theo, Do Neida. daquele jeito, sentou no sofá. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha tomado café? Não, acho que não sei. Parecia, mas eu não sei, eu não vi. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Deus faz com que tudo coopere pro nosso bem. Deus cuida das coisas e tal. Então tá. E Deus não desperdiça nada. Se tudo que você passou na sua vida até hoje tivesse sido Deus te preparando para alguma coisa, para que Deus preparou você? Eita. Você lembra disso? Você me Não. fez essa pergunta. Foi o espírito mesmo na hora. Hein? Vocês hoje Deus te conseguem... preparou pra quê? Se tudo que você passou até hoje tivesse sido Deus te preparando para algo, para que Deus te preparou? Bom que agora ele rebate essa pergunta pra você no porque momento propício. Porque eu não né? respondi, eu fiquei parado, falei, caramba, eu não consegui. Inclusive, eu já fiz a pergunta, eu vou esperar pra... Calma aí. Mas uma vez eu fiz essa pergunta pra um cara, ele tava num carro, o cara tava dirigindo. Sabe aquele cara que não para de falar? Que você fala, meu Deus, para, sabe? O cara, que, Brasil, que? A Papo, gente nada a ver. tem pego uns Uber assim. Às vezes quando Deus. acontece. Mas esse cara, o cara falava só coisa nada a ver com nada, e eu cansado, fim de dia. E eu pensei, vou calar esse cara agora. Eu falei, fulano, fiz a pergunta, se tudo que você viveu até hoje tivesse sido Deus te preparando, pra que te preparou? Ele ficou quieto. Eu falei, ufa, funcionou com ele também. Calei o cara. Uma reflexão tão profunda. Hein? Mas então, mas hoje, vivendo o que vocês estão vivendo hoje, vocês conseguem ver que tudo que vocês passaram até hoje tenha sido Deus te preparando para esse momento que vocês estão vivendo hoje? Essa já é a pergunta final, porque pareceu... né, Não brincando. é. Não é a pergunta Quer falar final. primeiro, quer que eu fale? Porque Pode falar, meu então amor. delay, eu vou. eu sinto que eu fui chamada, fui preparada para conectar pessoas com o Pai. É uma coisa que eu não consigo fugir desse tema, sabe? Uhum. Então, tudo, eu estava assim, olhando a minha vida, eu já vivi tantas coisas, mas uma coisa permanece, é a vida com o Pai, Muito bom. é ser parecido com Jesus. Então, eu estava falando com meus filhos, assim, o propósito na nossa vida é se parecer com Cristo. Se alguém olhar para mim e conseguir enxergar Cristo, eu já acho que valeu a Consegui. pena. Aham. Tudo. Porque não tem outra, eu não consigo tirar Deus da minha vida, eu não sei viver sem Cristo, eu não sei viver sem falar desse amor. Se Deus me salvou, me restaurou, fez tudo o que fez na minha vida, o que Ele não pode fazer com o mundo? O que Ele não pode fazer com o outro? Então, quando eu olho para a minha história, eu não consigo ver Deus não fazer, sabe? Sim. Não há questões assim que Deus não possa fazer na vida do outro. Uhum. Então, se tudo que eu vivi pudesse me trazer essa direção hoje, seria pelo menos ser mais parecida com Cristo, Muito bom. sabe? Aham. Exalar mais dele, ter mais compaixão, mas, sabe, levar Deus Pai ali, Espírito Santo junto, ser essa ponte. Eu queria e quero ser esse lugar, sabe? Uhum. Onde as pessoas possam subir logo, sabe? Sim. Vem e a gente vai conectar junto. Sim. a gente Eu tô lendo um livro, o Isaac vai gostar desse livro. Fala sobre sobre storytelling e aí fala a questão da jornada do herói, Uhum. né? Que é um... Qual deles? Qual o livro que é o nome? esqueci o nome. Eu já li 3 desse. Eu vou te Esse mostrar. Ele não é sobre storytelling nem é sobre jornada do herói. Ok. Aham. Mas a questão é, porque normalmente a jornada do herói, pra quem não tá, quem tá vendo, a gente não tá ligado, é um esqueminha de roteiro que Hollywood usa muito. Então, você sabia que é baseado no Evangelho, né? A jornada Não. do herói. Nossa, é mesmo? É a história de sabia. Cristo, né? Então, basicamente. Maneiro, Ah, tudo bem. maneiro. Porque fala que o cara vai e aí começa a falar meio das qualidades do cara, e de repente ele se pega numa crise, um problema que ele não é capaz de resolver, segundo ele. Aí sempre tem um mestre que aparece no meio do caminho, Isso. que encoraja esse cara, e aí ele vai, enfim, ele consegue, no final ele é o herói, né? Ok, eu tô resumindo, né? Mas o ponto aqui é que todo mundo quer ser esse herói, poucos querem ser esse mestre, que Todo mundo leva, quer ser esse herói. mas poucos querem ser o mestre, que leva o cara a cumprir
a se tornar o herói. Ah. Então todo mundo quer ser o Então, herói da também. história. É. Mas poucos querem ser essa pessoa que de repente não vai ser o grande herói, que todo mundo vai olhar pra ele, vai ser conhecido, famoso, mas que vai ser fundamental para que a pessoa viva o que ela foi chamada para viver. Então, Aí o livro fala sobre tô isso. bem na minha... Maneiro, muito né? legal. Realmente, assim, é uma coisa que bate no meu coração. Se eu puder ser uma ponte, se eu puder... Sabe? Eu acho tão lindo quando a pessoa vem contar o testemunho. Cara, eu tô mais perto de Jesus. Muito bom. Eu tô vivendo uma outra realidade. Ah, você foi comigo, hein, Isa? Não é? Ah, O isso. livro dela é como se fosse assim, É. foi, sabe? E falando em livro, você tem um livro incrível É. que eu tinha um exemplar, O Sobrenatural às Crianças, Isso. e dei de presente pra uma pessoa, falei, não, pode, depois eu compro outro aí, Isa. E Você sabe o que aconteceu? Ah. Eu não tenho mais livro pra vender. Aí eu tô dando pra todo mundo PDF. Então, gente, eu sou assim. tem que vender. Entendeu? Pois Eu vou te é, ajudar nisso, Eu vou Isa. Vamos- fazer uma outra edição. Isso. Mas assim, meu coração tá Theo, sempre... olha pra mim. Ah, Conhecendo o que você conhece sobre mim, aham. você acha que eu já me preparei o circo todo pra ela vender? Tem certeza Pois que é, sim. aí ele compra Tem o livro, site, eu saio tem dando. Tudo e-commerce. pronto, né? Tá na Amazon. Sim. Tá na Amazon. Quem quiser comprar, vai lá, Tem entra lá? lá, pá. Eu vou comprar lá então, pô. Então, aí Vou comprar eu lá. tenho Então, mas dificuldade eu não, com que- isso, eu não sabe? quero de graça não, eu quero comprar. Ah. Quero comprar. E se eu pudesse essa ponte, se eu puder conectar. Porque, cara, é tão incrível você viver paz Sim. interior. Eu sei que eu não sou melhor pessoa do mundo, mas, cara, eu tenho Deus, cara. Eu tenho Deus, eu É tenho uma- o maior tesouro do mundo. Vamos contar um caos aqui. Aham. Interessante que ilustra essa maneira dela ser, essa crença dela, que é algo que eu vejo Jesus em você. Porque ele veio para servir, se doar, Sim. não é isso? Não Uhum. existe amor maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então é se doar, né? Uma vez eu cheguei em casa, a Isabela esvaziando a geladeira. Aí eu falei, vai É isso, descongelar? Sendo Jesus em todas Não. as áreas. O marido vê a esposa esvaziando a geladeira. Ele Aham. pensa o quê? Vai lá, gerar Vai na limpar, geladeira. Vai limpar a Aham. geladeira, vai Faxinão. descongelar, não sei o quê. Ela, não, vou levar pra fulana de tal lá que tá sem nada em casa. Ela, da gente Deus cuida. Eu falei, vai botar o quê? Mas não cuida. Mas não vai faltar. É tipo assim, a gente cuida de alguém, porque com a gente é tranquilo, a gente sabe que Deus cuida da gente, tá acostumado. Não, aí, Muito olha, bom. a gente andando no centro do Rio, muito raro eu Ah, passar meu lá. Deus do céu. Não, você tá falando da Gávea, não? Não, é de vários lugares, em qualquer lugar. Aí eu passo assim, né? Vem as pessoas, né? Foi no centro do Rio mesmo? É, mas no Rio tem Foi na muito. Gávea. É, lá tem passa, muito. não sei o que, e conta a história pra mim. Eu, poxa, ai meu Deus, tá sem leite. Aí eu atravesso a rua, comprei leite. Aí, É o copo Deixa eu do contar, leite, deixa eu que é contar. bem comum, né? Esse lugar assim, é um lugar que eu já tinha ido várias vezes. Porque eu ficava hospedado ali e tal, então passava ali e já conheço o trecho. já Aham. conhece. É um ponto. É um ponto Conhece. de pedintes. Sim. Aham. Só que os caras. É Rio de Janeiro, irmão. Aham. É Rio de Já Janeiro. tem um roteirinho pronto. Pô, da mãe Eu pico caí, tá? d'água. Não, quando eu É- cheguei, eu fiquei também, meu Deus, que leite, ai, tadinho. Não, mas quem sou eu pra Não é julgar 71, não, é 342. É o quadrado. Aí, Aí os caras, qual é a parada? Já vou explanar aqui, né, o esquema. ai, Eles meu Deus, chegam, ai. eles pedem leite, porque leite, ninguém vai negar. Leite É. para meus filhinhos lá que estão em casa É. e tal, Isso aí. ninguém nega. O que eu descobri? Que os caras pegam o leite que você compra, eles voltam na farmácia, o atendente, tipo, recompra aquilo de volta, uma porcentagem fica pro atendente e a outra pro pedinte. Uhum. Então, uma maneira dele tirar um dinheiro de você. Disso eu já sabia. Eu não Então- sabia a forma como era feito depois, mas quando eu fui e falei que Uma parceria. aconteceu isso comigo Sim. e caiu no golpe do leite. Já me falaram. Aí o que acontece? Eu não tinha contado isso pra ela, mas eu só disse assim: não para por nada. Então a gente já tinha passado uma vez. Aham. Na segunda veio, não sei o que lá. Eu já tinha falado, bora, já dei aquele apertão assim, né? Aham. Vamos seguir Eu já reto. conhecia, né? Sim. Aí vai eu lá, compro leite, fralda, pomada. Não, calma. Aí ela falou: Eu também já fiz isso, Aí, né? amor, Tá? Só pra saber, eu amor, também já caí o nessa algumas leitinho, o vezes. leitinho. Aham. Entramos na farmácia e eu lá. Tipo, o leite. Quanto que é um lado de leite, gente? Aham. Aí o cara,
R$90. Nansói, que é o, pô, É, isso aí. É porque não é Nansói, não sei o que, não sei o que É. lá. Aí você se importa de levar uma fralda, de levar uma pomada sempre e assim, né? Vai hipoglós? levando Aí ele mais. fez o kit que deu R$168. R$168, eu lembro. E eu paguei R$168. Era... Me fazer Sabendo do golpe. Bom, mas assim, Aqui, ó. resumindo a história, eu não vou ficar julgando a intenção das pessoas, mas eu sou dessa, sabe? Sei, eu Deixa eu sei. ajudar, deixa eu fazer. Sei, eu Mas te você conheço, tava falando Isa. alguma coisa aí da geladeira, aí É, ele Deus contou cuida. a história, é isso. Deus cuida da Deus, a gente gente. cuida do outro, Deus cuida da gente. isso. Mas Deus entendeu? cuidou ou não cuidou? Cuida. Cuida muito é bem. isso, pô. É isso. Então, se eu A gente vive disso, na verdade. É. Cara, Eu aprendi a viver de generosidade. é o melhor jeito de viver. Né? É o melhor jeito de viver. De Cara. semeadura mesmo, né? É isso aí. Eu tenho meta de semear, porque eu, Muito bom. como eu É vivo, né? mesmo. Aham. Eu tô aprendendo isso com o Theo também. Minha renda fixa hoje não supre as nossas necessidades. Uhum. Assim, a gente vive mesmo disso. Ah. A gente vive de generosidade. Semeadura, de entendimento. A gente também. Não, e legal deixar claro assim, quando a gente fala em vivo de generosidade, não é da generosidade dos outros para com a gente, é da gente para com Da os gente, outros. exatamente. É isso. De semear. Aí. Isso, de semear. É isso. É de dar, não é hoje de mesmo receber. as crianças viram. Não, mas mesmo assim, a fase de aperto a gente passa, eu aprendo isso muito com o Theo. Ele é generoso, assim, e eu não vivia isso, né? E eu, ai meu Deus do céu, a gente já chegou assim ao ponto da gente estar numa mesa e a gente tá Dá mais tudo. apertado. Uhum. E eu cutucando ele porque ele quer pagar a conta pra todo mundo. Hoje não, amor, hoje não. Não, vou Eu te falar. deixo, eu não gosto de travar ele, eu deixo muito. Ele, eu é, tenho ele é um dos aprendido. piores que eu conheci, tá? Ele é um dos piores. Sabe o que eu Mas, tinha que às vezes, fazer eu pra tenho pagar que pra ele? cutucar ele? Sabe o que eu tinha que fazer pra pagar pra ele? Levantar e ir no banheiro, pagar antes, voltar pra mesa, antes dele pedir, porque senão ele não deixa. Safado. Mas é isso, você tem que responder, se não respondeu a pergunta. Ah, é. Não, se quiser também. A bom questão que é ninguém Se tá deixando tudo que nenhuma eu passei ponta solta. me preparasse pra alguma coisa, Aham. pra que eu fui preparado? É. Cara, eu vou te responder algo hoje Uhum. diferente do que eu responderia ano passado. Legal. Ano passado, pra quê? É propósito sempre, né? Sim. Aham. Propósito. Então, eu falaria de utilidade para o reino. Eu falaria da minha orientação ministerial, do meu chamado, Uhum. da composição, configuração que Deus criou. Cada um me configurou de uma maneira que eu tenho clareza do propósito de como Deus me equipou. Ele me equipou para equipar. Eu falaria isso. Muito bom. Mas hoje, depois de passar por essa última fase de processo, eu te responderia que Deus não me criou para fazer, Deus me criou para ser. Então, eu sinto que tudo que eu vivi não foi me preparando para fazer algo mais refinado ou melhor do que eu fiz antes. Foi para eu me tornar. É isso aí. Melhorou minhas palavras, Ou, viu? ou para perceber que você já é. Pode ser? Porque o texto que fica o tempo todo, você sabe que tem assim, sabe esses lembretes que ficam essas notificações? Aham. Cara, tem uma pessoa, engraçado, tem uma pessoa que todo dia eu vou deitar para dormir, no horário que eu vou deitar para dormir, meu celular começa a vibrar muito, sem parar. É sempre a mesma pessoa curtindo todos os stories, curtindo todas as postagens. Cara. E não sou eu que faço. Dona Fulana tá curtindo tudo. Não sou eu que faço as minhas redes sociais, né? Eu só faço stories. E eu nunca pedi, né? Mas como eu dei o meu Instagram pra banda, Uhum. a Vicky, né, criou o meu Instagram. Ela que posta, ela edita, corta, não sei o que, faz tudo. Muito obrigado. Vicky Benedetti. Então, se você é abençoado pelo meu conteúdo de alguma maneira, agradeça a Vicky. E aí, a Vicky e a Daça, né? A Daça trabalha muito. Aham. Gente, A Daça a Daça faz faz o meu, sua tá? pra caramba. Você acredita, Théo, que ela tira onda melhor do que eu? Assim, um monte de coisa. Cara, Sério ela mesmo? Legal. arrebenta. Ela é das Maneiro, artes, cara. Tudo que ela cara. faz é maravilhoso. Que O olhar
técnica, fotografia. Nossa. Cara, é E impressionante. o Benji, ele é mais científico, assim, eu acho, né? Mais Ele, exato. ele assim, passou a né? minha parte de lógica, Eu né? sigo a Daça e Muito eu vejo legal. as coisas dela, eu acho até meio parecida com as minhas, assim, mais Ah, urbana, isso, tem é. esse olhar mais Tem, preto e branco, tem. assim, Tem, acho muito tem. legal também. Toda concept e tal. Maneiro. Como é que chama? Tem um nome pra assim. Mas enfim, aí... Ah, quero saber desse nome, desculpa interromper, porque eu gosto desse estilo. Depois você me fala. Esqueci. A Daça, depois me fala, hein? É o nome do estilo lá. E aí o que acontece? Essa pessoa fica ali curtindo tudo. E aí fica todo dia chega essas notificações. Só que tem uma notificação dessa no meu espírito de uma coisa que, cara, quase toda semana, com certeza, os 3 dias, esse versículo vem na minha cabeça. Que é: nisto consiste a vida eterna, conhecer a Deus. Acabou. Muito bom. É isso. Conhecer a Deus. É isso. Então, no meio da tempestade, você conhece Jesus, cara. Às vezes, a tempestade, ela compromete a sua percepção, distorce a sua percepção. O medo Uhum. da intimidação das ondas acende, abana ali, desperta, acende o medo no seu coração e aí você... Pode ser Jesus na tua frente, mas você enxerga um fantasma. Pode ser Jesus do teu lado, mas a decepção no caminho de Emaús te impede de perceber que é Jesus do teu lado. Então, é nisso que eu concordo com você, porque de repente eu só estou percebendo, Aham. né, no meio da tempestade, que não era um fantasma, era Jesus. Bom. Não era alguém que está desinformado sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. Entendeu? É Jesus que, Sim. enquanto falava, o coração queima. Uhum. Né? Então, é conhecer Deus, cara. Isso aí. Bom. É conhecer Deus. Eu estou conhecendo Deus mediante a tudo que eu estou passando. E é interessante pensar na questão do passar, né? Porque a gente fica fugindo do passar, fugindo do processo, fugindo das coisas, não querendo se despir. Uhum. Eu tenho pensado muito sobre a questão da performance, né? A gente vive no mundo de performance. E ser Isso. verdadeiro é uma batalha. Uhum. E para ser verdadeiro, precisa passar pelo processo, porque o ouro ele só vira ouro porque ele tem um Sim. processo, né? E, cara, se a gente soubesse que o passar o processo é um presente, É isso. A gente quer chegar, mas não quer passar. A gente quer ser, mas não quer se tornar. Né? e fica, sabe, dando justificativas no caminho. Ah, não, mas não é bem assim. Não, é isso, aquilo, aí floreia demais. E Jesus nos ensina ao contrário, diz, tira logo, entende? Tira Muito as bom. máscaras logo. Se rende. Eu acho que a gente está passando muito esse processo, assim, de conhecer a Deus com humildade, sabe? Eu Uhum. acho que essa E palavra é muito Deus é forte. fiel. A humildade de despir e falar, não, eu reconheço aquilo que não vem de ti em mim e eu não Sim. quero mais isso em mim. Só que esse processo, igual que eu tá falando, não dá tempo da gente falar muito de Elias, mas Elias passou por isso. Ele, de repente, ele encontrou com coisas dentro dele que a performance não deixava ele ver. Sim. Que eu digo a performance, que ele vivia A voz estava na brisa. ele Tava. vivia ali um Uhum. ministério muito fluente. Isso aí. Cheio de agenda, E a tava gente tem que ter um bombando. maior cuidado com isso, porque a gente pode estar Sim. vivendo algo fluente na nossa vida, ou algo lindo, maravilhoso, um sonho, mas é isso. Será que não é lá naquele lugar da humildade, onde nada além da presença nos revela Amém. quem nós somos? É isso. E Isso. para chegar nesse lugar, às vezes a gente precisa passar processo. Eu não sou a favor de falar que Deus castiga, e dizer que Deus é isso, que Mãe. mas em alguns momentos a gente precisa ser quebrado. Mas não é quebrado que Deus quer castigar. Uhum. Eu tô conseguindo enxergar melhor aquela passagem do olheiro. Quando o olheiro ele pega o vaso e quebra ele. Eu sempre pensava assim, mas Deus quebra. Sabe por que Deus quebra esse vaso? E o- Oséias fez a ferida e ligará. pois é. E eu pensava assim, Senhor, me dá uma Oséias revelação 3. disso. Eu quero entender. Eu não quero só ler essa palavra assim, Uhum. sabe, por ler. Eu quero entender. E o Senhor falou para mim, sabe por que o olheiro quebra o vaso? Porque ele é olheiro. Quando ele projetou o vaso, ele sonhou, ele viu um vaso. Só que o vaso começou a se formar de uma outra forma. Ele não está idêntico ao original, ao que o olheiro pensou e projetou. E quando ele quebra,
não é um castigo, não é algo para doer, algo para, sabe? Não, é uma generosidade do olheiro de falar assim, não, você não tá igual ao que eu pensei. Uhum. Então eu vou pegar, Olha vou isso. quebrar você, Isso. jogar água, vou te amassar de novo, mas eu vou fazer você Você não virar tá- o que eu sonhei você Uau, para que bom. virar. E Hebreus fala, né, que o pai corrige o filho que ama. Isso é correção, né? Deixa eu ajeitar aqui. Qual é o problema? O problema não é a Bíblia. O problema é o que a gente chama de correção na nossa cultura. É isso. Ah. Isso aí. A gente uma associa a interpretação agressão, errada. a Isso violência. aí. Exatamente. Aí, então eu não quero, se Deus Crueldade. não é esse. Aham. A Não justiça é. de Deus é completamente diferente da nossa, Não né? é. Porque a gente E o olha que- com a nossa ótica. E o que dói no processo não é a correção, é se apegar ao que a gente É, quer. É não é se permitir isso. ser moldado. É isso. Se eu deixar Deus moldar, é leve, ele me Aí conduz. quando ele Agora, começa, quando eu quero pegar ao ele meu começa jeito, à minha pegar, vontade, E a gente fala, não pega não. é isso que dói. Deixa É isso assim do aí. jeito que tá. Então, mas Aham. se deixar assim do jeito que tá, não vai parecer com a obra original. Isso aí. E qual é a obra original? Jesus. É E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Agora sim é o momento. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Tudo É pra dele, ele. por ele, Nele pra ele. existimos, Vamos parecer nele mais- nos movemos. Gente, não, Isso mas aí. antes de tu fazer a pergunta, Ah. hoje eu me sinto numa terapia. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Que Tá delícia. vendo? Não precisa de muita Né? coisa. Muito bom, adorei. Ah. Não, era isso mesmo. Ah, era isso, só isso que eu tava você ia feliz falar de- alguma coisa, né? Não, eu fui mas muito ministrada diga. Ah. hoje. Pra mim foi uma sessão de terapia maravilhosa. Muito obrigada. Bom, cara. A gente precisava fazer mais vezes, tá? Isso. Amém. Ah, A ah. mesa com Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, todo mundo. Pode ser sem câmera também. É isso, A gente tem que sem se ver. câmera. Falei a semana, a gente tem que se ver mais, cara. A gente tá morando Não, mas tão perto. É que eu acho que quando tem as câmeras, acaba sendo intencional, né? Porque a gente quer aqui compartilhar algo que tá Não, no coração é da fácil. gente. Cara, eu até esqueci, sinceramente. Então, Ah, Não, mas a gente pode marcar uma agenda. Ó, toda semana, tal dia, tal hora, nosso compromisso de sentar pra ficar falando das coisas. Assim, Vamos. entendeu? Mas, imagina Tenta o a sorte com a agenda de Isabela aí. aí é mais Que difícil. a gente tá tentando. Mas imagina que o que vocês disserem nesse microfone agora poderá ser ouvido por todas as pessoas, mas todas as pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as eras, de passado, presente, futuro, culturas, crenças. Só que, como nem tudo são flores, você só pode dizer uma única coisa. Primeiras damas, começando Isabela, o que você tem para dizer, Isabela? Deus amou o mundo Uau. de tal maneira que entregou o Filho, o único, por amor. Então, se sinta amado, porque Ele nunca vai mudar o que Ele já fez, né? Nunca vai mudar o amor. E isso é uma verdade incrível. Se a gente tomar essa verdade para nossa vida, a gente nunca mais vai se sentir só, órfão. Não tem ansiedade no amor, não existe medo. Imagina um mundo sem medo, sem ansiedade. É. É um mundo onde a gente crê que Ele nos amou primeiro. E ponto. Acho que é isso. E se ele não poupou nem seu filho, não nos dará juntamente com ele todas as outras Todas as coisas? Jesus é o mesmo. Acho que é Isaac, isso. quer aproveitar e responder? Eu tenho uma frase assim que eu uso muito. Eu acho que eu continuaria dizendo ela. Eu acho que eu continuarei dizendo ela por muitos anos. Não há nada que um tempo com o Pai não resolva. E quando você estiver diante do Pai e ele estiver pronto para resolver, você vai até esquecer disso e vai querer conhecê-lo. Ai, Nossa, muito bom. Muito bom. É isso. por isso que eu casei com ele, né? gente? Casei bem, né? Vocês dois são maravilhosos, É, pô. poxa. São maravilhosos. Demorei pra conhecer, né? Porque a gente casou e vocês ficaram em Friburgo, Friburgo, Eu achei até que era a uma gente piada, né? conhecer. Eu achei que era uma piada. Theo casou. Hã? Mas Não, como? me chamaram de cabeça de bacalhau. Ah, é? Eu tenho- Chegou um amigo lá em casa. Chegou um casal lá, né? Não, vim conhecer essa cabeça de bacalhau. Que ninguém nunca viu. Agora que eu entendi. Só que ninguém nunca viu. Delay, Fala, delay. Theo tá com uma menina aí. Eu, como assim? Ninguém nunca viu isso. Vou lá conhecer essa cabeça de bacalhau aí. Foi mesmo, foi. Eu não lembro Ele muito levou da até uma história. garrafa de vinho caro pra caramba, Foi, cara. assim, caríssimo. Caríssimo essa garrafa. 1.000 e poucos Tem que reais a comemorar. garrafa. Eu não lembro muito direito da história que tal. Então, eu acho que ele me contou de um jeito esquisito que eu não entendi. Isaac, Que tem um lance da Isaac é sua muito família engraçado. lá que era na Zona Sul. Sul, não sei o Aham. quê.
Foi por causa deste quadro. Esse quadro do Felipe Guga. Do Felipe Guga. Eu postei, eu comprei e postei. Certo. E aí o Felipe Guga... eu postei nos stories e o Felipe Guga repostou nos stories E dele. nesse período eu tava querendo comprar um quadro do Felipe Guga e eu vi que ele repostou de alguém que já tinha comprado. Eu vibrei pela pessoa, tipo assim, que legal, a pessoa já tem uma coisa que eu ainda quero ter. Achei muito maneiro. E aí fui ver quem era a Mesmo pessoa. gosto. E o feed dela maneiraço, assim. Na época era bem... Eu gente, entrei e vi seu na feed época, maneiraço. né? Hoje Isso não tá aí. mais que ele Por quê? ele me E fez não tem desapegar. nada, tem tudo menos de você. Ah, é. Isso aí. Você não isso. vê foto sua. minhas fotos, Quem é a assim, pessoa? de- Era Isso. misteriosa. Aí ele me contou. Eu nunca fui pra esse lado. Que Aí- engraçado. Aí, olha só, ele me contou, rolou uma piada nossa interna, da nossa galera, que começou assim, não, porque eu sou o genro do Theo. Rolou uma parada rolou. na época. Eu sou amigo, o Sérgio Ponce, não, porque eu sou amigo do Theo. Não, tá até hoje na bio do Botaram- Sérgio, até hoje tá lá. Amigo do Theo Carvalho. Isso, Marido então da, começou- da Silvia, pai, tal, do Estevam, e amigo do Theo. Tá lá Que até a hoje na gente bio sempre dele. zoa ele, que ele, tipo, se for correr, a candidata à prefeitura de São Paulo ganha. Theo ganha, porque conhece todo mundo gosta dele e tal. E a gente sempre zoou isso. Então a gente sempre falou essa parada. Só que aí nessa época começou uma. Todo mundo mandar bio, eu sou amigo do Theo, que não sei o quê. Aí veio um cara e falou, eu sou genro, sei lá, Foi, O lance sogro do do Theo? Sogro do Theo. É. sogro. Aí eu Theo, que parada é essa? Aí ele me contou esse negócio. Aí eu. Não entendi. Aí realmente eu não entendi. Entendeu? Que ele tava casado. Aí o Frei me mostrou uma foto que vocês fizeram do álbum. Não teve um lugar que vocês foram tirar uma foto com o casal? A gente foi aquela do foto Fusquinha lá. Azul? Isso. Não, a Ah, gente sim. parou num lugar, a gente tava perdido. A gente foi pedir informação. Daí a pessoa que tava no carro com a gente viu e tirou foto. Isso aí vocês já A gente estavam fez uma casados? pose. Já, né? Não, nesse período acho que ainda Você não. tava namorando? É, Foi na primeira É, semana. não, o nosso namoro foi isso aqui, né? Tipo, 2 semanas. Mas foi nesse período aí, tem gente conhecer e a gente se casar. Foi. Isso, aí me mostrou foto. Eu falei, Theo? Não, aí ele falou, casou. Eu falei, casou? Foi assim, foi. A gente se conheceu, no dia que a gente se conheceu, Deus falou, não falei? Era ela. Porque Deus tinha me falado, você vai conhecer uma mulher assim, é com quem você vai casar. Eita, No glória. dia que a gente se viu, Deus falou, viu, não disse? É ela. Então já tinha certeza. Então foi muito rápido, foi só o tempo basicamente Ô, Theo, do documento ficar pronto. Foi isso. aconteceu isso comigo também. Quando eu vi ele, a primeira vez Deus falou que ele ia casar, só que teve um delay. Dele. Não foi tão rápido. Foram 9 meses. Foi Foi batalhadinho, Teve um hein? delay, meu Muito pai. bom. E não é até o casamento, não. Ajuda, Pra começar. Então, foi batalhadinho, pô, 9 meses esperando. Pô, ele ficou A gestação. ficava a adolescência inteira dizendo que não ia casar, cara. Olha, Caramba. imagina. Quem é que vai conseguir, pai? Só na oração mesmo. Foi. Muito Que bom bom. casaram. Graças Que bom a Deus. casaram. Não, por isso a gente demorou pra se conhecer, porque a gente casou, ficou um tempão, né? Eu via. E era óbvio, falar de pandemia, era não sei o vocês. que. Foi essa doideira isso. toda. A gente precisa tirar, né, agora o atraso É, e tá isso mais aí. junto, Isso aí. entendeu? Inclusive, eu já vou me despedir da galera, sabe por quê? Porque a gente tem que continuar essa conversa agora numa pizzaria, num Ah, sushi, é. em Theo qualquer lugar. gosta de pizza. Aleluia! Gente, obrigado, Isa. Foi um Obrigado, prazer. Obrigada Isaac. também. Numa correria que eu sei que vocês estão, em disponibilizar tempo pra vir aqui, isso é muito precioso pra gente. Obrigado, Muito de verdade. Gostoso. Maravilha. Eu sempre pergunto se você gostou, não vou nem perguntar, já sei. Aham, amei. Pra mim, podia ficar aqui só ouvindo mais umas 2 horas vocês falando. Que bom. E tenho certeza que você feliz. gostou também. Isso foi bom pra você, tem que ser bom através de você, tem que ser bênção Opa! através de você. Então Legal. você manda isso pro máximo possível de pessoas. Marca aqui quem mais você quer ver sentado nessa mesa. E comenta aqui também o seguinte: qual foi o maior insight que você teve nesse papo? O que Deus falou com você? O que bugou sua mente? E é isso. Obrigado mais uma vez. Deus é A bom. gente que agradece. Até a próxima. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.